Boa, bem-vindos à Masterclass Como Viver em Tempos de Planetas Retrógrados. Eu estava aqui a contar a minha aventura da matinal e a minha intenção de hoje é, se deixarem de me ouvir, de ver ou se acontecer alguma coisa, por favor, coloquem no chat, por isso é que eu gosto de que estejamos aqui no Zoom, porque assim eu tenho sempre mais também feedback e vou-vos vendo. Se alguém não quiser aparecer no vídeo que vai ficar gravado no YouTube, desliga a câmera, porque assim à partida, quando eu estiver a falar só vou aparecer eu, mas... se alguém não quiser aparecer, eu depois, como isto vai ficar para toda a gente, podem desligar, os vossos micros estão desligados, se eu mesmo preciso alguém partilhar alguma coisa, eu depois ligo-vos o microfone, e isto só assim as diretrizes iniciais, e pronto, podem falar comigo no chat que eu vou dando um olhinho ali. Então, qual foi a minha intenção quando decidi marcar esta aula online, gratuita, e assim para toda a gente? Era algo que eu já queria fazer desde o ano passado. Eu tenho feito algumas lives sobre astrologia, mas cada vez mais sinto esta necessidade também de partilhar a minha visão, que eu escrevo muito, e escrevo os meus artigos, e escrevo no Instagram, mas escrever nunca é a mesma coisa também do que estar aqui. E também trazer-vos a minha visão, não é só minha, há outros astrólogos que a defendem, não é? Mas também na astrologia há muitas visões, há muitos caminhos para ver a mesma coisa, há muitos ângulos pelo qual podemos ver o mesmo movimento. Eu vou tentar pôr aqui, ainda não consigo aparecer. Estava aqui a tentar pôr só o meu ecrã, mas não dá, não está a dar. Aceitar e fluir. E então eu sinto que como é que a astrologia nos pode ajudar, neste caso vamos falar de um tema em concreto, mas como é que a astrologia pode chegar às pessoas de uma forma que não tem que ser, ok, não somos todos astrólogos, ou não queremos todos trabalhar com astrologia, mas aprender astrologia é algo muito enriquecedor, sem dúvida, e para mim, o que me ajudou mesmo quando eu comecei a estudar astrologia, para além de hoje ser o meu trabalho, eu comecei a estudar astrologia com 15, 16 anos, assim, de uma forma, primeiro ler livros e depois ter ido a uma consulta, e só passado 3 anos, tinha 20 ou 21, é que comecei, 3, 4 anos, é que fiz o primeiro curso. E já fiz vários, não é? Já fiz muitos mesmo, às vezes já nem consigo contar pelos dedos. Mas o que é que me ajudou essencialmente? Ajudou-me a aceitar quem eu sou, ajudou-me a aceitar melhor os outros e a perceber e a ter mais compaixão que nós realmente somos todos diferentes e que não existe um modelo perfeito, que não existe um modelo que é certo e um modelo que é errado. Obviamente existe os nossos valores, a nossa ética, o nosso bom senso, e nós conseguimos distinguir, não é? De alguma forma, com a nossa consciência vamos distinguindo aquilo que é correto daquilo que é incorreto. Mas não há pessoas estragadas, não há pessoas erradas, não há momentos errados na vida, por mais difíceis que eles sejam. A astrologia ajudou-me a ter essa paz e essa serenidade, tem-me ajudado a aceitar aquilo que é, porque quando olhamos para o céu e quando nós estudamos e aprendemos, percebemos mesmo que, ok, há algo que nos toca, há algo que faz parte de nós e nós não estamos, nós estamos todos conectados a tudo, não é? Aquilo que está em cima é como aquilo que está em baixo. E o céu lá em cima só nos está a mostrar mais esta passagem, mais este momento, que também vai passar, porque nada é permanente, nada é eterno, e tudo está sempre em transformação e em evolução. Então, olhar o céu ajuda-me realmente a compreender melhor o que está a acontecer. E como é que na prática isto pode funcionar? E eu acho que este tema dos planetas retrógrados é muito interessante, porque nós, se calhar, eu não sei se aqui a maior parte das pessoas estuda astrologia, acredito que alguns de vocês estejam aqui foi porque já ouviram estes conceitos, e a gente vê nas redes sociais, é quando abrimos, na altura que o Mercúrio fica retrógrado, toda a gente fala do Mercúrio retrógrado, e tudo vai a variar, e ninguém vai conseguir comunicar, e vai variar o carro e os eletrodomésticos todos lá de casa. Também já me aconteceu isso, houve um Mercúrio retrógrado aqui há uns anos que variaram-se 3 eletrodomésticos na mesma semana. Então, mas eu vou explicar esse fenómeno de alguma forma, né? A minha visão, que não é a minha visão não é a verdade absoluta, é a minha verdade e é aquilo que tem funcionado para mim e que eu própria questiono sempre. Eu gosto muito de também questionar aquilo em que eu acredito e perceber se é mesmo assim, porque há coisas que vão mudando, efetivamente, e nós vamos aprendendo na experiência, e eu digo sempre isto, quando estou a ensinar astrologia, nos meus cursos e formações, é na experiência. Nós temos que ver a acontecer para perceber o que é que aquilo significa. É muito mais fácil eu falar de um trânsito astrológico quando eu já passei por ele, do que quando só tenho ele nos livros ou na minha cabeça ou num curso que eu aprendi. Então levem isto para a vossa vida prática, esta é a minha ideia, que vocês os possam levar aqui reflexões para verem o que é que acontece nestas alturas na vossa vida e o que é que isso está a querer dizer, ok? Introduzindo, por exemplo, eu já vou falar melhor dele, mas no Mercúrio retrógrado, se as coisas começam a variar,
onde é que eu não estou a parar, onde é que eu estou muito elétrico, onde é que eu estou muito ansioso, por exemplo. Eu aqui hoje, quando isto aconteceu, eu estava a pensar, bem, isto aconteceu por algum motivo, um deles era ser a introdução dos planetas retrógrados. Eu ia falar sobre isto, nada melhor do que o link não funcionar. Mas depois também pensei nisto, que eu tinha pensado ontem, e vou partilhar com vocês, não tenho problemas em partilhar isto. Eu estava ontem a pensar assim, eu sou louca porque eu estou cheia de trabalho, estou com os miúdos em casa, amanhã começam as aulas síncronas que tenho aqui todo o calendário para preparar com os miúdos e os trabalhos e não sei o quê, e ainda vou fazer isto amanhã, tipo, eu pego tudo ao mesmo tempo e estou cansada e meti isto tudo ao mesmo tempo. Eu pensei nisto ontem à noite, mas depois, tipo, tu adoras fazer isso e tu queres fazer isso, claro, eu não ia desmarcar, mas eu pensei isto ontem à noite e hoje de manhã quando isto aconteceu eu pensei, estás a ver, tu pensaste nisso, tu estás-te a sentir cansada e o universo está-te a mostrar a forma como tu te sentes e eu não tenho que levar isto, não tenho que ficar zangada comigo, nem com o universo, nem com o que está a acontecer, simplesmente resolver e estar agora aqui a partilhar com vocês, não é? Então isto servir também para a nossa reflexão, não é? Porque se alguém não entende aquilo que eu digo, em vez de eu se calhar ficar zangado, porque é que eu não vou me afastar e vou respirar fundo e vou, ok, onde é que isto está em mim? Onde é que isto está dentro de mim? O que é que eu não estou a ouvir? O que é que eu não estou a ver? O que é que eu não estou a aceitar? Uma coisa que os planetas retrógrados nos ensinam muito bem que as coisas, que os planos não são, que os planos não são fechados e que nós, por mais que tentemos controlar alguma coisa para ser daquela maneira exatamente, pode correr tudo ao contrário. Então eu acredito que isto é essencial, eu digo muito, ainda bem que há planetas retrógrados, de vez em quando no céu, bastante tempo no ano até, vocês já vão perceber que eu vou-vos dar aqui as datas, desse movimento astronómico também, não é? Dessa dança que é real, não é uma coisa que nós estamos a inventar, ou seja, o que nós fazemos em astrologia é dar uma simbologia àquilo que na realidade acontece lá em cima, e que também nos afeta de alguma forma. E então eles são momentos de paragem, planetas retrógrados são fases de reflexão, de abrandar o ritmo e de encontrar novos caminhos, sabe? Imaginem que nós estamos numa estrada e nós fazemos sempre aquele caminho e nós conhecemos muito bem aquele caminho e está super planeado, e mesmo que chova, faça nevoeiro, nós conhecemos o caminho. Os planetas retrógrados é de repente caiu uma árvore no caminho e nós olhamos para a esquerda ou para a direita e vemos assim, vemos dois caminhos, tipo, diferentes. E temos que escolher um, são atalhos novos, não conhecemos, e se calhar temos que entrar ali, vamos demorar mais tempo a chegar ao destino, mas vamos descobrir coisas novas. Então, porquê é que tem que ser bom ou mau, ok? Não tem que ser bom ou mau, depende sempre da forma como nós vemos as coisas. Eu agora vou, então, começando, já comecei a partilhar aqui, vamos lá ver se isto corre bem, o compartilhamento. Já falei aqui com o Mercúrio para ele se portar bem. Esperem lá. A Marisa, eu conheço... A Marisa, quando eu coloco... A Marisa Couto, quando eu coloco para aparecer a exibição de orador, quem fica é a Marisa, como se ela fosse a anfitriã do evento. Se calhar tens de dizer alguma coisa, Marisa. Daqui a bocadinho. Fica ela. Eu queria ficar eu, não é? Mas pronto, não sou eu que estou... Veja bem. E como é que eu vou fazer isto? Digam-me uma coisa. Esperem só um bocadito. Há pessoas a entrar. Quem é que me está a mandar mensagem? Vai correr tudo bem. Pois és tu que aparece. A Marisa Couto. Está aqui outra Marisa também a falar comigo. Bom dia, obrigada pelas vossas mensagens. Marisa, se eu meter só uma carinha, eu não sei se vocês, digam-me só uma coisa aqui no chat, vocês conseguem ver o que está no ecrã? Só para eu ter a certeza que isto está a correr bem. E quem está no Facebook consegue ver o que está no ecrã? Só para ter a certeza que fica tudo ok. Pronto, se não ficar é porque não tem que ser. Eu faço isto outra vez, quando o Mercúrio... Ok, vocês estão a ver, pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu tenho aqui... Como é que isto se anda para a frente? Não está a andar. Pronto. Quero-vos mostrar um vídeo de 40 segundos, acho eu, 30 segundos. Vou-vos mostrar aqui um vídeo, eu penso que vai dar, vamos confirmar já de seguida, que vai mostrar um movimento. O que é que são, não sei se vocês já foram pesquisar sobre isto, eu gosto muito de aprender e algo que, quer dizer, acho que todos nós gostamos de aprender os temas que nos entusiasmam, não é? Claro que isto me entusiasma sempre, e há uns anos atrás
já tinhas feito 2 ou 3 cursos de astrologia, fez-me sentido. Eu olhava, havia coisas que eu não percebia, ou seja, que os astrólogos diziam, os professores, não é? Diziam nas aulas, pá, e eu escrevia e fazia os meus apontamentos, mas havia coisas que, não sei, eu não estou convencida com esta explicação, eu preciso de perceber, e às vezes até aquela explicação eu acredito nela, mas eu precisava de perceber porque é que se diz isto. E uma dessas coisas que sempre me intrigou foi os planetas retrógrados, porque sempre ouvi dizer isto. Os planetas retrógrados é uma ilusão de ótica, portanto não acontece na realidade, tem a ver com a velocidade dos planetas, e quando um planeta está mais próximo da órbita da Terra, porque os planetas não fazem esferas circulares, não é? São ovais, são elípticas, quando o planeta que está a circular à volta do Sol chega mais próximo da nossa órbita, é como se nós o ultrapassássemos, ou ele nos ultrapassa a nós, e dá a sensação, imaginem quando nós estamos a ultrapassar um comboio, que nós estamos a andar para trás, dá a sensação, se nós olharmos o que é que na prática isto significa, que se nós estivermos a olhar para o céu e virmos o planeta, hoje, no dia 1, eu vejo o planeta ali, e ele no dia 2, no dia 3, no dia 4, eu vou vendo ele a avançar. Se eu for àquela hora à janela olhar aquele planeta, todos os dias ele vai estar um bocadinho mais à frente, neste caso, não é? No caso normal. Quando um planeta fica retrógrado, que ele está aproximado da nossa órbita, ou nós da dele, nessa fase de aproximação, parece que o planeta não se mexe durante uns dias, ou seja, parece que ele fica sempre no mesmo sítio, meio estático. Ele não fica. A questão é que no nosso movimento, nessa aproximação das órbitas, dá essa sensação a partir da Terra. E depois, eu estou aqui a fazer aqui umas figuras, estou aqui a fazer no meu universo, e depois há um momento em que nós ultrapassamos, não é? A Terra ultrapassa, e que se nós formos à mesma hora à nossa janela, parece que ele voltou para trás. Portanto, o fenómeno que os astrólogos antigamente viam era este planeta. E durante alguns anos, antes das teorias atuais do universo e de ter conhecido mais do universo, houve uma altura que se pensava mesmo que os planetas andavam mesmo para trás, não é? Como se isso fosse possível, mas acreditava-se nisso, não havia estudos, não se conseguia ir ao espaço, não havia telescópios, não havia nada, não é? Portanto, haviam teorias, cálculos, e eles pensavam nestas coisas. Agora, astrologicamente, o que é que isto significa? Eu percebi isso, mas eu gosto mesmo de perceber realmente a parte também física ou astronómica da coisa. É tão interessante para nos ajudar a perceber simbolicamente que efeito é que isso tem. E uma coisa que eu percebi, ou que eu sinto, ou que eu vejo, é que quando um planeta está mais próximo de nós conseguimos vê-lo. Ou seja, quando a gente às vezes vê aquelas notícias, vamos ver Júpiter no céu, Saturno vai aparecer há imenso tempo que não se vê Júpiter, ou Saturno ou Júpiter, porque nós só conseguimos ver a olho nu até Saturno. Então, durante muito tempo só existia Saturno, porque antes dos telescópios não haviam outros planetas, porque não se conseguiam ver. Então, no nosso sistema solar, nós só conseguimos ver a partir da Terra até Saturno. Portanto, conseguimos ver todos os planetas em determinadas alturas do ano. Uns conseguem-se ver sempre. Saturno e Júpiter vão ficando... Quando eles ficam maiores, lembram-se que aqui em dezembro Júpiter estava enorme ao pé de Saturno, eles estavam retrógrados. Ou seja, na verdade, quando um planeta está retrógrado, se ele está mais perto de nós, então tudo aquilo que ele representa fica muito mais visível. Então é uma excelente altura para nós o compreendermos melhor, na verdade. Então é tão interessante que, ok, eu tenho um Mercúrio em Aquário, ele agora está retrógrado em Aquário, né? Vamos imaginar. E na altura em que ele está retrógrado, ainda por cima se for em Aquário, eu realmente vou ativar em mim um grau de atenção, um nível de sensibilidade muito maior para conseguir compreender, se eu quiser, obviamente, para conseguir compreender aquela energia, porque se eu não quiser e se eu lutar contra isto, se eu continuar no modo natural em que costumo agir no meu dia-a-dia, vão acontecer os tais acidentes, entre aspas, vão acontecer as tais coisas que furam os planos todos e eu vou ficar chateado ou não, não é? É uma escolha sempre nossa, porque não estou a fazer aquilo que a proximidade desse planeta está. Imaginem uma pessoa em cima de vocês. Eu estou a tentar fazer alguma coisa, a dançar. Se eu tenho uma pessoa colada a mim, não consigo esticar os braços, o que é que eu vou fazer? Vou ignorar a pessoa e vou chocar contra ela? Ou vou perceber, ok, o que é que me queres dizer? Queres-me dizer alguma coisa? Tipo, está tudo bem? Um bocadinho isto. Quer dizer, se calhar este não foi o melhor exemplo, mas foi o exemplo que me apareceu na cabeça. Então, isto para vocês compreenderem. Vamos mostrar um vídeo pequenino. Vamos ver se conseguimos ver. Conseguem? Digam lá. Esperem que eu vou pôr na pausa. Isto é um vídeo do YouTube. Também qualquer coisa eu partilho aí o link. Digam-me só aqui no chat se conseguem ver. Sim? Não me está a aparecer aqui nada. Esperem lá.
Alguém me consegue dizer só sim? Estamos a ver. Não, não estão a ver. Esperem lá. Tenho que fazer... Já sei o que é que eu vou fazer. Já sei, vou partilhar o vídeo com vocês aqui, no YouTube. Pronto, assim já vem, certo? Acho que sim. Já se vê? Também o vídeo é só uns segundos, é só para vocês... Ok, já se vê. Boa, obrigada. Então, aqui a esferinha azul é a Terra, a esfera vermelha é Marte. E estão a ver aqui a órbita, desculpem, fica mais próxima nesta fase e neste momento a Terra ultrapassa de alguma forma Marte. Então nós, a partir da Terra, vamos vê-lo andar para trás. É como se olhássemos para trás de nós e ele afinal já não está aqui ao nosso lado, está lá atrás. Isto acontece durante um período, no movimento que ambos os planetas têm, e depois, passado algum tempo, voltamos a ver, aqui já não aparece mais. Pronto, isto é só uma imagem, encontrei, está ótimo, é uma animação, e existe para todos os planetas que ficam retrógrados, e depois é muito giro, eu não trouxe isto para vocês. Isto agora ficou aberto o YouTube. Eu não trouxe isto para vocês, mas é muito interessante fazer uma pesquisa, se vocês quiserem fazer, do desenho que os planetas retrógrados fazem no céu. Fazem uma geometria, cada planeta faz uma espécie de mandala, ou seja, se nós marcarmos os pontos todos onde eles ficam retrógrados, andam para trás e andam para a frente, e ligarmos essas linhas, faz uma geometria no céu. É muito, muito bonito. E é tão bonito ver a expressão divina, de alguma forma, em tudo, não é? Na natureza, não é? Que está tão ligada à matemática, portanto, as ciências não estão nada separadas. A matemática é algo muito sagrado, não é? Que aparece as fórmulas, não é? Da natureza, que aparecem aqueles símbolos, aquelas geometrias que aparecem em todo o tipo de coisas na natureza, nas plantas, nas árvores, nos solos, nas moléculas, em N coisas, também aparecem lá em cima no universo. Então é tão bonito ver estes movimentos. Se quiserem pesquisar, não sei como é que isso irá aparecer, eu por acaso não podia ter trazido, que é ver o desenho que os planetas retrógrados fazem nos céus, é muito bonito. Mas pronto, eu acho que já expliquei aqui a simbologia essencial. Para mim é uma oportunidade, os planetas retrógrados, de pararmos para trabalhar de uma forma nova e diferente aquela energia e o que ela significa. Ok, eu já vou aqui entrar pelos planetas, o que é que cada um deles pode significar de forma geral. E há aqui duas grandes questões que eu vou dividir. Existem pessoas, não sei se estão aqui pessoas que certamente percebem da astrologia, ou são astrólogos, ou estudam astrologia, isto para quem se calhar já adentrou mais na astrologia, existem pessoas que no seu mapa de nascimento nasceram com planetas retrógrados. Aliás, isso é muito comum de acontecer. É muito comum a maior parte de nós ter 2 a 3 planetas retrógrados, pelo menos 2. É mais raro quem tem 5 e 6 planetas retrógrados, mas também acontece, e também é mais raro quem não tem nenhum, mas também acontece. Eu, por exemplo, não tenho nenhum planeta retrógrado quando eu nasci ali numa janela de tempo em que nenhum estava, mas não é, ou seja, o mais comum é pessoas nascerem com planetas retrógrados, está bem? E o que é que isso significa? Não significa, eu ouvi sempre muito isto, porque é tudo muito mais difícil, demora tudo muito mais tempo, as pessoas vão sempre encontrar muito mais dificuldades na vida. Eu já vi isso, é verdade, em mapas astrais, mas também já vi o contrário, precisamente. O que eu sinto é, nascer com planetas retrógrados é uma oportunidade de viver aquela energia de uma forma nova, diferente e criativa. Diferente. Portanto, isto tem que se analisar, obviamente, mapa a mapa, depende do planeta que está retrógrado, depende dos aspectos que ele faz, depende do sítio onde ele está, mas eu olho sempre para aquilo, não vejo aquilo como uma coisa pesada, eu olho sempre para aquilo como é que a pessoa vai encontrar caminho para viver esta energia. E claro, pode dar um bocadinho mais de trabalho, em parte, porque aquilo não é tão fluido. Não é? Se eu tenho o Mercúrio retrógrado, que é muito comum, porque o Mercúrio está retrógrado 3 vezes por ano, há muitos muitos seres que nascem com Mercúrio retrógrado, muita gente mesmo, é uma coisa muito, muito comum. Não somos todos, tipo, não inteligentes, não somos todos burros, não somos pessoas que não conseguimos comunicar, não é isso. É comum, às vezes os astrólogos perguntam, não é? Se a pessoa teve dificuldades de aprendizagem, como é que a pessoa se introduziu na escola, como é que a pessoa sentiu que comunicou, mas nem todos têm essa dificuldade. Eu vou-vos dar um exemplo, pessoal. O meu filho, tenho um filho, vocês já ouviram aqui, há alguns eventos que ele aparece sempre, agora não está aqui.
ele tem 6 anos, fez agora, Aquário, e ele tem Mercúrio retrógrado em Aquário. E eu notei desde muito pequenino, ele ainda é pequenino, obviamente, que quando, por exemplo, o Mercúrio está retrógrado, ele dava saltos na fala. Ele conseguia, na altura em que o Mercúrio está retrógrado por todos os anos, ele expandia o vocabulário dele. E ele não é de todo, ele é um miúdo, eu considero, não é, considero um miúdo inteligente, ele é muito, está sempre, o que é que eu noto no Mercúrio retrógrado dele? Ele funciona melhor no mundo dele, ou seja, no mundo que ele cria dentro da cabeça dele, dos jogos que ele cria, das fantasias que ele cria, e ele consegue traduzir isso depois na vida prática, do que se calhar propriamente na interação com o outro, ainda por cima porque é em Aquário, ou seja, pode ter mais dificuldade em expressar-se diretamente com uma pessoa, mas no mundo dele ele expressa-se muito, muito bem. E se nós conseguirmos observar isso agora, vou castrar uma criança, por exemplo, porque ela não consegue, se calhar, ir para a frente, dizer alguma coisa, porque não tem essa vontade, porque é mais introspectiva, e isso não significa que não seja tão inteligente. Então, nós às vezes colocamos as coisas em caixas e limitamos essas coisas. Então, para mim, eu falo muito nisto na astrologia, que nos possamos abrir as caixas, tipo, abrir. Tudo é um mundo de oportunidades e possibilidades. Aquilo que fazemos com isso é uma escolha nossa. E eu bato muito nesta tecla da escolha e da responsabilidade, porque eu sinto mesmo, e ontem estava a ler um livro à noite que falava sobre isto, que achei tão giro, que eu falo muito disto. Há muita gente a falar disto, que é, nós muitas vezes não estamos a viver o nosso melhor, ou não estamos a viver uma vida mais leve, ou mais... Existem desafios, toda a gente passa por desafios, mas em grande parte porque nós não escolhemos, porque escolhemos o caminho mais difícil, porque há um lado nosso inconsciente, não é por mal, que fica mais na vitimização, ou que vê aquilo como uma dor. Tudo bem, é uma dor, mas como é que eu posso usar esta pedra no sapato para crescer, em vez de me entregar a ela e não fazer nada com isso? Então tudo é uma oportunidade. Então quem nasce com planetas retrógrados tem uma oportunidade de ver de outra maneira, de ver de outro prisma, de ver de outro lugar, e não é negativo. Podemos sentir, e eu às vezes eu noto pessoas que têm muitos planetas retrógrados e dizem-me, Cláudia, eu sinto que tudo é muito mais, que a minha vida parece que anda para trás. Então, quando isso acontece, e eu ouço muito isto, e é comum, as pessoas dizem-me isto, eu olho para o mapa e tem muitos planetas retrógrados, não é? E então eu percebo, ok, então, se tu sentes que tu andas para trás, o que é que tu precisas de rever? Se calhar, será que podes reinventar a forma como estás a fazer isso nessa área da tua vida? Será que estás a escolher o caminho que é o caminho adequado ao teu ser? Não é? Vou-vos dar um exemplo, assim, um exemplo prático da astrologia. Um Saturno em Capricórnio, eu vou explicar o que é, assim de forma resumida. É muita coisa, mas um Saturno em Capricórnio pode dar uma pessoa muito rígida, inflexível, mas também muito comprometida, muito dedicada, está-me a faltar a palavra, muito fiel àquilo que está a fazer, responsável, era a palavra que eu queria dizer, muito responsável. E são pessoas que naturalmente assumem responsabilidades na vida e assumem responsabilidades cedo e são muito sérias nas coisas que estão a fazer, e isto é um lado muito, é bom, isto não é uma coisa negativa, é negativo quando se torna, lá está, rigidez, inflexibilidade, medo de ver de outra maneira, medo de perder o controle. Portanto, tudo tem um desafio, tudo tem um lado de sombra e tudo tem um lado de luz, ok? Agora, imaginem que esta pessoa tem Saturno retrógrado em Capricórnio, e eu aqui estou a simplificar, se vocês tiverem, eu estou mesmo a simplificar, ou seja, tínhamos que ver o mapa todo, mas vou-vos dar este exemplo assim de forma simples. Portanto, Saturno retrógrado em Capricórnio, à partida, pode dar duas coisas. Uma dificuldade grande na responsabilidade, e de repente a pessoa olha, mas ele tem Saturno em Capricórnio, mas não é nada, não é uma pessoa nada se calhar comprometida ou foge da responsabilidade, pode dar isto, a pessoa ter medo de assumir a responsabilidade, não querer assumir coisas, não querer responsabilizar-se por nada. Porquê? Porque precisa de encontrar, não a forma clássica de Saturno em Capricórnio, de fazer as coisas, precisa de encontrar uma forma diferente de se responsabilizar por aquilo que realmente ela quer. Então não quer dizer que a pessoa seja irresponsável, significa que ela precisa de encontrar um caminho diferente para o fazer. E então isto não é errado, só que nós muitas vezes durante a vida vivemos aquilo no padrão negativo, não é? Porque também é o padrão mais inconsciente e nós não conhecemos, nós não sabemos, não é? Então, mas aprender a gerir aquela energia, a pessoa não vai deixar de ter aquele planeta daquela forma, porque nasceu com ele, mas pode aproveitá-lo da melhor maneira. E até lhe pode ajudar, um Saturno retrógrado, pode ajudar-nos a ser muito mais flexíveis do que um Saturno não retrógrado, por exemplo. Então é interessante ver as várias perspectivas. Agora, vamos avançar. Vamos avançar. Uma coisa que se fala muito. Oi?
Vou conferir. Se podem fazer, está aqui alguém a perguntar, como vemos os planetas retrógrados? Eu tenho imensos no mapa. Então, quem já fez consultas comigo tem o mapa que eu vos entrego, ou que eu vos dou, que eu vos mostro na consulta, os planetas retrógrados nos mapas que eu vos dou aparecem a vermelho. Eu agora não tenho aqui nenhum. Olha, mas daqui a bocado já posso partilhar aqui, estão a vermelho. Os planetas têm os números a vermelho no desenho. Se forem ao astros.com tirar, o astros.com é o site que eu recomendo para quem quer fazer o desenho do mapa astral de forma gratuita e fidedigna, porque há muitos sítios aqui pela net para fazer mapas, mas não têm as horas corretas, não têm os fusos horários corretos. O Astro é espetacular. É o melhor programa gratuito de astrologia. E então, vocês podem fazer lá o vosso mapa, há lá um separador que vos pede os dados de nascimento e vem o desenho, e os planetas, no astros.com, os planetas retrógrados têm o planeta lá no zodíaco, aparecem os planetas com RX à frente. RX significa retrógrado, ok? E podem ver se têm planetas retrógrados. Os únicos planetas que ficam retrógrados são todos, exceto a Lua e o Sol não ficam retrógrados, o Sol não fica e a Lua também não, porque anda à nossa volta. O resto ficam, os outros astros ficam retrógrados, os planetas mesmo em si, porque nós em astrologia chamamos a tudo planetas, pronto, mas isto não é porque o Sol é um planeta, nós chamamos astros ou planetas e estamos a falar de tudo. Mas é só uma linguagem astrológica. Mas pronto, os planetas, como os conhecemos, até Plutão, o Plutão já foi tirado de planeta, para nós continua a ser planeta, até o Plutão ficam retrógrados. Também há cometas, penso eu, que ficam, e asteroides e não sei o quê, mas não é a minha especialidade, mas também. Porque as suas órbitas também interceptam com as nossas, portanto sim. Então, tempo de planetas retrógrados, isto é para todos. É o tempo dos Res, eu gosto muito de dizer isto, é o tempo dos Res. Tudo que começar por Re é uma excelente altura para fazer como planetas retrógrados. Reavaliar, refletir, repensar, refazer, recriar, reinventar, renovar, reencontrar, recordar, reordenar, reorganizar, reformular, rever, reconstruir, recolher, e podíamos continuar por aqui com mais Res se encontrarmos. Claro que existem uns que se adequam mais a outros, eu já vou dizer, mais a uns planetas do que a outros, mas realmente é uma altura para refazer as coisas, para reordenar as coisas. Olhem, uma coisa que me acontece com Mercúrio retrógrado, que eu adoro Mercúrio retrógrado, adoro porque é quando eu ponho ordem na casa e todo o tipo de casa, na minha casa interna, na minha casa física e nas minhas coisas de trabalho. Dependendo das fases do ano, tipo coisas que eu tenho em atraso, é uma altura em que eu fico muito mais produtiva. Estão a ver? Acontecem coisas tecnológicas que eu às vezes não entendo. Olha, eu no outro dia estava numa consulta, não sei se eles estão aqui, uns amigos meus, estávamos numa consulta e eu perdi os comandos do Zoom. Eu não conseguia mexer no Zoom, não conseguia fazer nada, não conseguia sair da reunião, não conseguia parar a gravação. E foi esta semana, portanto, o Mercúrio já estava retrógrado. Então, eu até tenho dito muito isto. Se calhar é uma fase em que devo trabalhar menos, é uma coisa que eu tenho pensado, ou seja, atender menos pessoas. É muito curioso, eu fiz esta estatística o ano passado, 90% das pessoas que eu atendi o ano passado, em fases de Mercúrio retrógrado, tinham Mercúrio retrógrado de nascimento no mapa. As pessoas não sabiam, né? Mandavam mensagem, marcavam a consulta, e quando eu ia preparar a consulta, olha, esta pessoa tem Mercúrio retrógrado. 90%. Eu fiz a conta do número de pessoas que fez comigo sessões nessas 9 semanas do ano, e 90% dessas pessoas tinham Mercúrio retrógrado. Pá, é muito engraçado, estão a ver? E as pessoas não marcaram de propósito, eu também não lhes disse, façam consulta comigo. Para aquelas pessoas, certamente, o facto de terem Mercúrio retrógrado e fazerem uma sessão nessa altura ajuda-as muito mais do que noutra altura do ano. O universo sabe o que faz, não é? Mas eu tenho pensado nisto, ou seja, fazer menos coisas externas, mas nós podemos cuidar das coisas internas. Eu fico mais produtiva, não sei se todos sentem isto, mas eu noto essa parte positiva, é uma das partes positivas. Mas pronto, os Mercúrios, os outros planetas todos, convidam-nos a realmente, lá está, como se estivéssemos numa caminhada, estamos a subir a montanha, sabem aquele momento em que estamos a subir, sabem, quer dizer, eu nunca subi o Everest, mas vamos imaginar que estamos a subir o Everest e nós não subimos aquilo num dia. Então há um momento em que nós temos que parar para perceber onde é que nós estamos, quais são as condições do tempo, que mantimentos é que temos, o que é que vamos querer continuar a levar para cima. Então é como se fosse essa jornada na montanha, ou uma jornada até pode ser no deserto, onde for, e nós temos que parar para reabastecer, está a ver, mais um para reabastecer, para refazer as coisas. Um exemplo que eu dei o ano passado quando fiz uma live,
ou uma gravação que eu tenho para aí no YouTube, foi uma gravação que eu fiz. É um exemplo que faz muito sentido. Imaginem uma corrida de Fórmula 1. Nós podemos ter o carro mais potente do mundo e tipo sermos os melhores pilotos do mundo, mas uma coisa é certa, esse carro tem que ir à boxe, trocar pneus, ver o motor, senão o mais provável que pode acontecer é se ele insistir em querer chegar primeiro que os outros sem parar na boxe, ele vai arrebentar o carro, ou vai arrebentar os pneus, ou vai ter um acidente, porque nós todos temos que parar, até esses carros de alta velocidade têm que parar segundos para voltar à corrida, e os planetas retrógrados é isto, é o nosso momento de paragem na boxe, de ir ver o que é preciso trazer de volta, fazer, arranjar, reparar e depois continuar caminho. Então, se nós estivermos mais atentos e tivermos, por exemplo, soubermos, olha, agora estes planetas vão estar retrógrados, se calhar é uma altura boa para eu resolver estas coisas. Ajuda muito a planear a nossa vida, não planear assim de uma forma rígida, mas ter esta visão acaba por ser, eu acho que é muito positivo, pode nos ajudar, por isso também eu quis fazer esta masterclass, para como é que nós podemos aproveitar estes momentos, como é que nós podemos viver estes tempos sem nos chatearmos com as coisas que não vão correr como a gente queria. Então, continuando, alguém me mandou aqui uma mensagem, eu no Facebook, olhem, quem está no Facebook eu não estou a ouvir as vossas mensagens, porque estou sozinha aqui, eu não sou dupla ainda não tenho um clone, mas eu depois vou lá ver, está bem? Mas pronto, então vamos lá. O Quirón é possível, sim, o Quirón retrógrado é possível, sem dúvida. O Quirón é um planetóide, né, que orbita entre Saturno e Urano, portanto ele orbita entre Saturno e Urano, já foi considerado várias coisas, é considerado um planetóide, penso eu neste momento, astronomicamente, e ele também tem uma órbita irregular, e uma órbita de cerca de 50 anos à volta do Sol, mais ou menos, e é muito irregular a órbita de Quirón, portanto sim, ele também fica retrógrado nos céus. Mercúrio, então pronto, eu agora o que é que eu vou fazer na nossa, qual é a ideia agora? Vou passar pelos planetas todos e depois a nossa masterclass vai terminar, mas eu abro aqui um espaço a perguntas, mas vou passar por todos os planetas e o que é que eles podem simbolizar. Retrógrados, ou seja, como é que, básico, não é tanto o que eles podem simbolizar, mas como é que nós os podemos viver melhor nas fases do ano em que eles ficam retrógrados. Então Mercúrio, portanto Mercúrio é o planeta mais rápido, não é? Porque é o que está mais próximo do Sol, o que faz com que ele fique 3 vezes retrógrado por ano, durante aproximadamente 3 semanas. Eu já vos vou dar as datas de 2021. Eu tenho aqui uma tabela com as datas de 2021 para vocês poderem apontar. Está no final. Por acaso podia ter posto aqui, olha, mas pus no final, mas eu já vos passo isso. Mercúrio retrógrado 3 vezes, portanto, ele está retrógrado por ano 9 semanas, ok? 9 semanas. Ele rege o pensamento, o intelecto, o conhecimento, a comunicação, portanto, tudo. Mercúrio é o mensageiro entre mundos, é o plano da nossa mente, é o plano, a nossa capacidade de pensar, de organizar ideias, de comunicar com os outros. Portanto, o Mercúrio rege nas nossas vidas individuais essa área, mas nós não temos Mercúrios iguais, ou seja, eu aqui não vou entrar por aí porque isto não é uma aula de astrologia, é só assim uma informação, acaba por ser uma aula, mas é uma informação dada de forma mais leve, porque estão aqui pessoas também que eu sei que não conhecem tanto a astrologia, e isto pode ficar muito complexo, a astrologia pode ser muito simples e muito complexa. Não vou aqui passar os planetas pelos signos, não faz sentido, mas pronto, isto para vos dizer que em cada signo, em cada elemento, em cada qualidade, o Mercúrio vai ter respostas diferentes. Portanto, o Mercúrio em Escorpião é completamente diferente do Mercúrio em Leão, ou do Mercúrio em Touro, ou do Mercúrio em Balança. Portanto, são energias completamente diferentes. Mas eu aqui não estou a falar do nosso Mercúrio natal, não é essa a ideia aqui, do nosso Mercúrio no mapa, eu estou-vos a falar do Mercúrio, do Mercúrio retrógrado, portanto, no geral. Ele rege estas coisas. Então, quando ele fica retrógrado, é estas coisas que vão ser afetadas. Portanto, é a comunicação, o pensamento, a gestão do nosso dia-a-dia, a forma como nós fazemos as coisas, ok? Tem muito a ver com o Mercúrio retrógrado. Então, por isso, podemos sentir que tudo começa a falhar, não é? De repente, os eletrodomésticos não ajudam, avariam, o computador avaria, o telemóvel não funciona, os programas bloqueiam, eu falo qualquer coisa, de repente alguém se chateia imenso comigo, porque a pessoa entendeu outra coisa qualquer. Isto já acontece naturalmente nas relações humanas. Quando o Mercúrio está retrógrado, a probabilidade de isto acontecer é muito maior.
Por exemplo, quem tem Mercúrio retrógrado sente isso ao longo da vida, que até me dizem assim, Cláudia, mas eu já estou habituada a isso. São pessoas que naturalmente sentem que às vezes os outros não as entendem. É muito comum ouvir isto de quem tem Mercúrio retrógrado no mapa de nascimento, ok? O meu filho, estavas a falar do meu filho, ele diz-me isso, pá, tem 6 anos, ele não sabe estas coisas, diz-me isso assim, tu nunca entendes o que eu digo, tu nunca percebes o que eu estou a dizer, chateado, não estás a ouvir o que eu estou a dizer, e eu estou a ouvi-lo, mas na perspectiva dele, se calhar não estou, ok? Porque eu não estou não estou dentro da forma como ele está a raciocinar e a querer partilhar as coisas dele. Então ele sente que às vezes eu não estou a ouvi-lo como ele quer, ou a compreender o que ele quer que eu compreenda. É muito interessante vocês verem isto, observarmos e sem crítica e sem julgamento, porque nenhum de nós está errado. Não está errado o outro que não consegue dizer e não está errado quem não consegue perceber. São coisas, pronto, de vida que acontecem. Então, no Mercúrio retrógrado isto pode acontecer mesmo com mais frequência, então eu recomendo. O que é que eu recomendo em Mercúrio retrógrado? É importante não começar coisas novas, não lançar coisas novas. O que é que pode acontecer? Pode correr bem, ok? Mas é possível que falhem coisas que se calhar se o Mercúrio não estiver retrógrado é mais fácil de nós as apanharmos. Por exemplo, isto nunca me tinha acontecido. Nunca me tinha desaparecido um link. Eu não sei, eu tenho a certeza absoluta que eu lembro-me desse dia, eu não estava a sonhar, acho eu, de ter posto o link no Eventbrite. Ele não estava lá, ele desapareceu. Ou não gravei, isso pode ter acontecido, não ter guardado. Então, o que pode acontecer quando nós temos o Mercúrio está a andar para trás e nos pede abranda ao pensamento, é que aquilo que nós fazemos habitualmente rápido vai dar asneira. Mas eu sempre fiz isto bem, pois, mas desta vez o Mercúrio está retrógrado. Olha, eu vou-vos contar uma história que me aconteceu há 2 anos, pá, a sério, surreal, que na verdade nunca tive resposta das finanças. Portanto, o que eu faço muito com o meu trabalho é no final do mês, eu sento-me e passo as faturas do mês, do trabalho que eu tive. E naquele mês, eu agora não vou fazer isso, portanto vou esperar, como Mercúrio retrógrado faço. Eu fazia aquilo há anos, porque eu sou trabalhadora independente, antes de ser, eu sempre tive criei o meu próprio negócio, já com 21 anos, portanto eu trabalho com recibos verdes e trabalho como trabalhadora independente há bué de tempo, nunca fiz a asneirada que fiz há 2 anos. Então eu sentei-me a fazer faturas, eu sabia que o Mercúrio estava retrógrado e pensei, uma voz na minha cabeça disse, Cláudia, não é o momento certo para fazer isto agora, pá, mas eu tenho que fazer isto agora, pá, podia fazer dali a 15 dias, não, mas eu quero fazer isto agora, eu sei fazer isto, tipo, eu sempre fiz isto. Uma coisa tão simples quanto pôr o valor do IVA, que é sempre o mesmo, tipo, não muda. Eu enganei-me, pá, não sei, eu acho que foi 50 faturas que eu passei. Porque eu tinha tido um workshop, portanto eu tinha montes de faturas para passar. Então, eu quando me apercebi, foi na última que eu estava a passar, eu olhei para o ecrã, em todas, automaticamente, eu fazia aquilo há anos, eu pus o código errado. Eu fiz uma grande asneirada, não é? Ligar à contabilista a chorar, eu fiz uma asneira e agora vou pagar uma multa. Pronto, depois resolveu-se, as finanças na verdade nunca me responderam ao meu e-mail, mas aquilo depois resolveu-se. Porque as faturas, quem percebe estas coisas que eu não percebo, mas as faturas sem contribuinte, que há muita gente não dá contribuinte, não dão para anular. Aquilo deu pronto, foi asneirada, né? Não paguei multa, portanto tive que assinar um papel em como me tinha enganado, mesmo tipo de loucura da cabeça. Tive que dizer que nunca tinha feito aquilo, que nunca me tinha enganado, não foi por mal, e depois acho que aquilo ficou resolvido, pelo menos eu nunca recebi nada. Mas isto foi uma asneira daquelas assim gigantescas que eu gosto de contar, porque foi mesmo assim uma coisa muito parva. E isto é o que acontece com o Mercúrio retrógrado. Então, claro que isto é uma coisa um bocadinho desconfortável, mas também não é o fim do mundo. Então, tentarmos, ok, eu tenho que fazer as coisas com mais atenção, com atenção redobrada, pensar 2 vezes antes de falar. É uma boa altura, por exemplo, para rever contratos, para rever processos, para mudar as nossas rotinas, para fazer as coisas de forma diferente, para vermos o que é que, por exemplo, na nossa gestão do nosso trabalho ou da nossa vida pessoal não está a correr bem e poder mudar. É uma boa altura para ter aquelas conversas mais profundas com alguém, mas que seja para resolver algum problema. Pode ser bom para isso. Por exemplo, não é tão favorável assinar um contrato, comprar alguma coisa nova. Também já contei esta história. Uma vez comprei a impressora com Mercúrio retrógrado. E a impressora, ao fim de, não sei, variava sempre ao fim de algum tempo. E sempre que ela variava, eu tive 4 impressoras daquela compra. Sempre que ela variava, ou seja, eu comprei com Mercúrio retrógrado e ela variava no Mercúrio retrógrado. E eu às tantas disse ao senhor, olha, eu não vou, tipo, à 4ª impressora, eu disse, eu não quero trocar mais isto, já não aguento. Tipo, olha, isto vai para o lixo, eu não quero saber do dinheiro,
e eu daqui a um mês venho comprar uma impressora de outra marca, de outro modelo, quando as energias estiverem melhores. Pronto, e tenho a minha impressora ali já há 2 anos, super fofinha, que se porta super bem, e espero que continue. Mas lembro-me também desta história da impressora. Então, agora, na verdade, para além disto, é porque é que isto está a acontecer? O que é que eu não estou? Se isto, imaginem, se isto acontece com muita recorrência, tipo, a minha rotina não está a correr bem, chatei-me todos os dias com pessoas durante um período de tempo, o que é que eu posso fazer para estar melhor comigo, para estar melhor com esta situação? Então, o que é recomendável fazer também? Mais meditação, mais silêncio, desligar estímulos, por exemplo, ver menos televisão, estar menos nas redes sociais, ler mais, escrever ajuda muito com o Mercúrio retrógrado, pormos as ideias cá fora, permitir que o nosso pensamento possa pensar noutras coisas, ou possamos refletir sobre outras coisas da vida, não estarmos tão racionais, não querer tanto forçar uma coisa que não vai correr bem, ou estar a forçar algo que não é o momento para forçar. Então, um bocadinho, o Mercúrio retrógrado é um bocadinho para deixarmos fluir e também estarmos mais no sentir, desligar a cabeça e ir mais para o sentir. Este ano, o Mercúrio vai estar retrógrado 3 vezes em signos de ar. Portanto, vai estar retrógrado agora, ele está em Aquário, retrógrado, depois vai estar em Gêmeos e depois vai estar em Balança. Portanto, em maio, junho vai estar em Gêmeos e setembro, outubro vai estar em Balança. Então, este ano, com esta passagem pelos signos de ar, eu acredito que tem muito a ver com a nossa ou seja, reforça o tema da mente e dos relacionamentos e da comunicação para fora com os outros. Então é mesmo necessário, com o Mercúrio retrógrado em elementos de ar, abrandar o fluxo do pensamento, abrandar o excesso de coisas que fazemos. Lá está, temos uma rotina onde eu faço 1000 coisas por dia, se calhar com o Mercúrio retrógrado não é possível, tem que reduzir, tem que tirar, menos é mais, tirar coisas, abrir espaço, ter momentos para não fazer nada e permitir-nos estar nesses momentos, não sentir culpa por estar a fazer uma coisa diferente, porque nós precisamos dessa limpeza para depois voltarmos à corrida, para voltarmos à caminhada. Ninguém tem energia para estar sempre a fazer sem parar. Se nós olharmos para a natureza, e por isso é que a natureza é tão mágica, os ciclos da natureza mostram-nos isso. Tem que existir a noite para nós descansarmos, nós precisamos dormir. Tem que existir as estações do ano para cada forma de vida ter o seu espaço de crescimento, de expansão, de fertilização, de hibernação. Tem que existir isso. Então, os movimentos retrógrados lá em cima dizem-nos que tens que parar. Nós não podemos estar só em modo fazer, só em modo ação, só em modo combate, não é? Só em modo, muitas vezes automatizado. E eu percebo uma coisa, quanto mais automatizados nós estamos, e isso também já me aconteceu, eu não sou diferente por estar aqui neste papel de estar a partilhar convosco a minha visão. Quando nós estamos mais automatizados, eu noto que isto é muito mais violento. Pá, acontecem, por exemplo, um Mercúrio retrógrado pode trazer acidentes de carro. Se estiver a fazer, por exemplo, um aspecto ao nosso Marte, sei lá, no nosso mapa, pode trazer, porque se calhar eu estou acelerada, eu preciso de parar. Tipo, eu quero ir não sei para onde e pumba, bato com o carro. Não tem que ser grave, não interessa o que é, mas os percalços que vos estiverem a acontecer, pensem, desde a semana passada, o Mercúrio ficou retrógrado dia 30, observem estas 3 semanas, até dia 21, o que é que não está a correr bem? O que é que está a ser desconfortável? O que é que vocês não estão a conseguir gerir? Então, é parar um bocadinho, tentar, se calhar, arranjar soluções à pressa, olhar para isso e trazer para dentro. Onde é que isto está dentro de mim? Onde é que este caos, ou esta desorganização, ou esta tensão está dentro de mim? O que é que isto me está a querer dizer? O que é que eu preciso mesmo de fazer? Não é o que é que eu acho que eu preciso de fazer, porque a nossa mente acha sempre coisas. Eu acho sempre que tenho que fazer milhares de coisas, devia estar a fazer isto, devia estar a fazer aquilo, mas isso não é a voz do coração. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, é a oportunidade de não darmos espaço à voz do coração. O que é que eu necessito? Não é o que é que eu acho que eu devia fazer, porque nós temos sempre coisas para fazer. Não é? Então, quando estamos em casa, agora estamos confinados, há sempre coisas para fazer. É impossível não haver. A grande questão é, o que é que eu preciso realmente? O que é que neste momento me vai nutrir? O que é que neste momento me vai ajudar a estar mais alinhada ou alinhado com o ciclo da vida agora, com o momento da vida agora? Eu achei muito interessante esta minha observação. Claro que nós estamos aqui em Portugal, a maior parte de nós está aqui em Portugal, noutras partes do mundo pode estar uma energia completamente diferente, mas nós aqui no geral, não é? Estamos confinados nesta fase, tem estado mau tempo. Eu não me lembro de uma altura, já há muitos anos que eu acho que isto não acontecia, pelo menos é a minha visão, eu não sei, não me recordo de tanto tempo sem ver sol, não me recordo.
Geralmente chove 3, 4 dias, vem sol. Onde eu estou, por exemplo, onde eu moro agora, onde eu estou a morar, eu não vejo sol, vi sol a semana, houve um dia que tive sol tipo à tarde, foi o único dia que teve, eu não vejo sol para aí há 3 semanas, tem estado sempre a chover, sempre nuvens, sempre, e vai continuar, que eu já te fui ver. Isto não é negativo, a questão é tão interessante que é, nesta altura, também não haver esse estímulo para a rua, não haver esse estímulo para, ai, quero ir apanhar sol, quero ir à rua, quero não sei o quê, eu vou à rua à mesma, mas não é a mesma coisa, não é a mesma, aquela vibração do sol, que nós somos atraídos pelo sol, não é? Isso também astrologicamente tem um significado. É uma excelente oportunidade para estarmos connosco e pôr ordem na nossa vida, pôr ordem na casa emocional, na casa mental, pôr ordem nas coisas, perceber o que é que eu tenho que deixar ir, o que é que eu tenho que mandar embora. É bom para fazer limpezas na casa, para destralhar, para desapegar de coisas, mas não só de coisas, de relações, de formas de estar, de formas de pensamento, de hábitos tóxicos que não me estão a servir. Então é uma excelente altura para fazer detox, não é? Sei lá, fazer um detox mental, que é muito para mim desligar as redes e desligar a televisão, ou desligar os estímulos que me vão confundir mais o pensamento, desligar-me se calhar de contactos que eu agora não preciso e que nós agora até estamos a ser convidados a não ter esses contactos. Então irmos com a maré, porque também isto vai passar, as coisas não são para sempre, este período vai passar. E já esteve mais longe de passar, portanto vai passar e vão vir sempre crises. E a história da humanidade, eu sei que estamos a passar um período difícil, mas se nós olharmos para a história que vem nos livros, para além da história que não vem nos livros, que nós só podemos imaginar, a história que vem nos livros, isto acontece ciclicamente, seja pandemia ou não, ou uma guerra, uma catástrofe natural, que de repente, um grande terremoto, que nós já tivemos, nós já passámos por isso também. Nós aqui, em Portugal, não sentimos isso na pele há muito tempo, mas o mundo passa por isto e desta vez, de vez em quando tem que vir algo que abrace toda a sociedade, que abrace todos os humanos da Terra, que ninguém, toda a gente é tocada pela experiência, porque é a oportunidade também de nos unirmos. Para mim, eu agora estou a trazer aqui outro tema, mas eu sinto que este é um tema que também se pode falar e partilhar abertamente. Eu sinto que uma das grandes propostas destes tempos é unirmos-nos, é sermos tolerantes, é realmente vermos, na prática, que nós não vivemos separados uns dos outros, que nós precisamos uns dos outros para tudo. Eu dou muito este exemplo. Olhem para a vossa casa, façam este exercício, olhem para a vossa casa, o sítio onde vocês estão, fechem os olhos e sintam a quantidade de pessoas que existem, que existiram e que tocaram em tudo o que vocês têm na vossa casa. Desde o construtor, desde as pessoas que meteram o primeiro cimento, até tudo aquilo que vocês têm. Os livros, os objetos, a comida, a roupa, tudo. Todos nos tocamos diariamente. Como é que nós podemos continuar a achar que estamos separados? E é preciso vir uma crise destas profunda, porque nós ainda não olhamos, eu quando digo nós, no global enquanto coletivo, não quer dizer que uns de nós não estejam atentos a isto, mas eu também às vezes me desligo disso sem querer, não é? Porque estou na minha vida, perdida nos meus pensamentos, nas minhas cenas, nos meus dramas existenciais, e de repente eu olho e penso, como é que nós estamos separados? Como é que nós cruzamos com alguém na rua e não dizemos bom dia? Como é que nós deixamos de ser atenciosos quando vamos ao café? Quando é que isso aconteceu e porquê é que isso acontece? Porquê é que nós achamos que alguém é superior ou inferior a alguém? Isso é tudo mentira, isso não é verdade. Então as crises destapam, trazem a dor para cima, para nós podermos ver a verdade que está lá embaixo, não é? A imagem da flor de lótus, que é lindíssima, não é? Que nasce de águas pantanosas, é a experiência humana. Nós temos que muitas vezes ir ao lodo para renascer e para ver a beleza que há dentro, através daquilo, não é? Então isto não é negativo, não é para nos julgarmos e para nos apontarmos o dedo, porque depois caímos no outro extremo da intolerância, que é, não, eu sei a verdade, portanto se tu não acreditas naquilo que eu acredito, eu estou contra ti, não gosto de ti. Isso é o outro extremo e continuamos separados e continuamos a não conseguir perceber que cada um de nós está num nível de consciência diferente e não é mais certo ou mais errado, cada um está no seu nível de consciência. Como é que nós, a cada momento, podemos levar mais tolerância e amor? É o que eu tenho, isto é o que eu tenho, eu estou a partilhar convosco aquilo que eu tenho sentido estas semanas. E pergunto-me, como é que eu posso levar mais amor nesta interação? Como é que eu posso levar mais amor nesta partilha? Como é que eu posso ser mais tolerante quando estou a interagir com esta pessoa? E nós interagimos, não é? Se não for agora a nível do convívio, nós vamos à rua, nós temos o carteiro que nos toca à porta, nós temos as pessoas no supermercado que nos atendem, que estão, muitas dessas pessoas estão super chateadas porque elas estão lá e nós estamos em casa também, não é? E depois nós dizemos que não queremos estar em casa e estamos
uns querem estar em casa e outros não querem, portanto nunca ninguém está satisfeito com aquilo que tem, mas essa compaixão, tipo a compaixão de aceitar a condição de cada um, nós precisamos disto, então que seja uma oportunidade este Mercúrio retrógrado para nós pensarmos, porque está retrógrado em Aquário, não é por acaso eu estar a falar disto, nem isto surgiu-me agora para partilhar, mas é Aquário é a rede, é a comunidade, nós não estamos separados, nós estamos todos, nós tocamos todos uns aos outros. Nem estou a dizer a questão do somos todos um, isso é quase o nível, não é o nível a seguir, não é? Mas isso é essa condição inerente, o facto de estarmos todos ligados, viemos todos do mesmo lugar e somos todos um. Mas nós também, na experiência humana, nós temos a nossa separação individual, ou seja, nós somos indivíduos num todo, mas estamos conectados, nós não estamos separados. E no final, não é, na viagem, regresso a casa, nós não levamos nada disto connosco, nós levamos a nossa consciência, é a única coisa que vai, é a nossa consciência. Então como é que nós queremos que seja a nossa consciência no momento da nossa partida? Porque é isso que vai connosco, o resto não vai, o resto fica aqui e vai ser transformado em outra coisa qualquer. E pronto, aqui a parte, esta partilha assim mais profunda. Agora, vamos a Vênus. Portanto, Mercúrio, acho que falei assim do essencial. Deixem-me ver aqui as vossas mensagens, se tem alguma coisa. Olha, não consigo abrir agora. Pronto, não vou insistir. A Vênus. Vênus, e quero-vos dizer uma coisa, os planetas que nos afetam mais quando estão retrógrados, isto é o que eu sinto, são os planetas que estão mais próximos, Mercúrio, Vênus e Marte, são aqueles que diretamente nós sentimos na pele, no nosso dia-a-dia, ok? A Vênus está retrógrada a cada 18, 19 meses, 18 meses é o que se diz mais ou menos, mas isto não é linear, não é uma coisa tipo de ali ao segundo, ok? Mas mais ou menos ela está retrógrada sempre, a cada ano e meio ela está retrógrada. Durante mais ou menos 5 a 6 semanas, ok? 5 semanas e meia, 6 semanas por aí, dependendo do ponto em que nos cruzamos no seu movimento. E o que é que ela vai afetar? O que é que ela rege? Relacionamentos, a vida amorosa, o nosso valor próprio, o amor próprio, a autoestima, o prazer da vida, seja o prazer da sensualidade e de sensorial, de sensitivo, também ligado à sexualidade, seja o prazer de viver as coisas boas da vida, aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz sentir bem, que me faz sentir conforto, é Vênus, ok? Dinheiro, negócios e parcerias, portanto a Vênus também rege o dinheiro, a abundância, porque a abundância, seja a prosperidade financeira e de recursos materiais, seja a abundância interna de valor, está ligada diretamente com o merecimento e com o nosso valor próprio, com o valor que nós damos às coisas na vida e a nós mesmos. Então, está ligado à Vênus, ok? Então, quando a Vênus está retrógrada, estes temas podem surgir na nossa vida. Claro que vai depender do signo em que isto vai acontecer e vai depender no nosso mapa astral, aqui aprofundamos a coisa, mas não é aqui o lugar, mas só para vos dar esta ideia, no nosso mapa astral, a casa onde estes planetas vão ficando retrógrados é a área de vida que pode estar a ser trabalhada, para além dos temas da Vênus. Imaginem que eu tenho uma Vênus de casa 7, sem dúvida que vai ser os relacionamentos. Mas se eu tenho uma Vênus na casa 10, podem ser relacionamentos e parcerias profissionais, os meus negócios profissionais, por exemplo. Se eu tenho Vênus na casa 4, pode ser as minhas relações familiares. Então, a área de vida onde vai acontecer os planetas retrógrados, a casa em que vai acontecer, também vai trazer uma tónica a nós, pessoalmente. Então, a Vênus retrógrada é comum, olhem, eu não falei no Mercúrio retrógrado, é comum aparecerem amigos do passado, falarmos com pessoas que já não falávamos há imenso tempo, isso é comum com o Mercúrio retrógrado. A Vênus é comum aparecerem, vou começar aqui nos relacionamentos, relações do passado. É comum aparecer, olhem, eu vou-vos contar uma história pessoal muito gira que me aconteceu há 2 anos, já não sei se foi há 2 anos, foi antes do confinamento, eu fico baralhada com os confinamentos, porque parece que 2020 foi um ano gigante. Portanto, foi em 2019 ou 2018, não foi da última vez que Vênus esteve retrógrada, foi da outra anterior. Foi tão engraçado, uma coisa que me aconteceu. Eu já não me lembro em que casa é que ela estava retrógrada, mas nessa altura, nessas semanas, todos, e quando eu digo todos é todos, todas as relações que eu tive amorosas, todos os meus ex-companheiros, não foram assim muitos, não é? Mas todos eles, não interessa quem são nem quantos, mas todos eles me contactaram nessa altura. Pessoas que eu não falava, ouviam que eu não falava tipo há 10 anos, uma pessoa que eu não via há 10 anos ou há 12. E eu achei aquilo tão giro, assim, que engraçado isto. Então aí foi para falar, tudo bem, como é que estás, tipo a tua vida, agora tenho-te visto, não sei o quê. Mas foi naquela altura, quer dizer, pessoas que não são nada ligadas à astrologia.
E foi para mim foi uma fase de arrumar aquelas coisas, porque sabem, às vezes a gente acaba uma relação e somos adolescentes e fica aquela dor e aquela mágoa e aquela coisa e fica lá atrás, mas fica cá dentro um desconforto, e eu arrumei aquelas pessoas no lugar. Arrumei, foi muito bonito porque dentro de mim aquilo ficou realmente tipo fechado e fiquei bem com aquilo, não é? Tipo, olha, agora posso falar com eles e tipo, está tudo bem, como se fôssemos amigos. E isso é bom, foi uma boa sensação. Então pode acontecer, havendo trazer-nos, pode não ser neste sentido, né? Pode às vezes trazer mesmo situações do passado à grande, para serem vividas novamente, ou uma dor que precisa de ser resolvida. Para mim não foi doloroso isto, estou-vos a dar este exemplo de algo que pode acontecer. Virem pessoas do passado, vir relações antigas, vir dores e feridas relacionais, porque precisamos, se isso vier, se rebentarem bombas nas nossas relações, até nas nossas relações presentes, é porque nós precisamos de encarar alguma coisa, precisamos de curar alguma ferida, precisamos ver no outro, ou na situação que ele nos está a trazer, onde é que aquilo está em mim, não é? Então, a Vênus vem trabalhar os nossos relacionamentos, pode vir trabalhar as nossas amizades, as nossas parcerias, ser uma fase em que temos que rever muito bem em que relações é que queremos estar, com que pessoas é que nos queremos dar, que relações estão a fazer sentido na nossa vida ou não, relações pessoais, relações íntimas ou relações mais impessoais e profissionais. Então, é uma fase de reestruturação das nossas relações, de também, imaginem que temos um casal, vou dar este exemplo, ou amigos que estão mais desligados ou que estão em crise. Então a Vênus retrógrada até pode ser, não quer dizer que a relação acabe nessa altura, pode acontecer. A questão é que a vida nos está a pedir para olhar isso de outras perspectivas e poder tomar conta disso. Então, quando nós temos uma Vênus retrógrada, pode ser bom até para reconciliar. Estão a ver o reconciliar. Ou seja, rever e olhar o que nos une e perceber como é que podemos, como é que podemos voltar a encontrar o magnetismo, o caminho do meio, tipo, a paixão na relação. Então pode ser reconciliação também, pode ser uma fase em que as pessoas dão uma volta à relação e que saem mais reforçadas daquela crise, daquele ciclo. Não tem que ser propriamente, eu acho que nós às vezes fomos estes chavões, não é? Tipo, vai acontecer qualquer coisa de errado, vou acabar com uma relação. Não, mas é sem dúvida uma fase para olhar a relação e ver o que é que ela precisa, ok? Na parte das parcerias e negócios também pode ser interessante isso, não é? Nas minhas parcerias, nos meus negócios ou até com os meus amigos, não é? O que é que estas relações estão a precisar? O que é que eu preciso de rever? O que é que eu preciso de reestruturar aqui? Ao nível do dinheiro pode ser uma altura excelente. Eu gosto de fazer isso quando o Vênus está retrógrada. Ver a minha vida financeira, perceber como é que está, tipo, olhar isso às vezes nós fugimos disso, outras vezes até somos muito controladores disso. Aqui é fazer um equilíbrio, não é? Ver como é que eu posso melhorar, potenciar a minha vida financeira, pensar em investimentos, pensar em planeamento financeiro, fazer um plano de negócio. Pode ser uma boa altura para fazer, não tomar a decisão, se calhar, de investir nesse momento, mas planear o investimento. É diferente. Imaginem, não investir não sei quanto numa coisa, por exemplo, alguém que faz investimento, não é o meu caso, mas sei lá, não percebo dessa área, mas estou a dar um exemplo. Mas ser uma fase em que nós planeamos o investimento, em que vamos ver como é que estão as nossas contas, em que vamos ver como é que está a nossa vida financeira e ao nível dos recursos materiais. Também é uma excelente altura para cuidarmos de nós, sem dúvida. Tipo, o que é que me dá prazer? Pensar nessas coisas. O que é que me dá prazer? O que é que eu posso fazer que me dê prazer e me dê alegria, me dê satisfação? O que é que me dá conforto? E darmos essas coisas, ouvir as nossas necessidades. O que é que eu preciso para o meu conforto, para o meu bem-estar, para o meu prazer? Porque nós às vezes não vivemos. É uma coisa que eu falo muito também nas minhas sessões individuais. É onde é que está a tua fonte de prazer? O que é que te dá prazer? Claro que cada um de nós vive o prazer de formas diferentes, mas o prazer de viver, eu não estou a falar só do prazer no sentido das relações ou da sexualidade, também esse é válido, sem dúvida, mas o prazer de viver é tão importante quanto a nossa identificação com o trabalho, quanto as nossas relações, porque se essas coisas não forem vividas com prazer, nós começamos a morrer aos bocadinhos. É tão importante que aquilo que a gente faz nos dê prazer, é tão importante que a gente também possa ter momentos em que não é só aquilo que fazemos, mas ter momentos de desfrutar da vida, é tão importante. Nós não precisamos estar sempre a fazer coisas, nós não precisamos estar sempre, nós às vezes carregamos esta cruz de forma muito inconsciente, aquela culpa de eu tenho que fazer para ter isto, eu tenho que trabalhar muito, para não sei o quê, e a Vênus vem desconstruir isso, nós não precisamos de nada, porque está tudo à nossa disposição, nós só precisamos desfrutar daquilo que a vida tem para nos dar. Então esta reconexão
ao prazer, esta reconexão àquilo que me nutre, que me conforta, que me alimenta de uma forma prazerosa e que me traz bem-estar à vida, é tão, tão importante. Então a Vênus retrógrada ajuda-nos naquelas 6 semanas a trabalhar isso em nós. Este ano a Vênus não vai estar retrógrada, vai só estar em dezembro, final de dezembro até janeiro do ano que vem. Eu já vos dou as datas. Mas este ano ela não está, ela teve o ano passado, penso que já não me lembro, maio, acho eu, maio, junho, acho eu, já não tenho a certeza, em 2020. E eu na altura até falei disso, e foi ali em Gêmeos, portanto o tema das relações, da comunicação nas relações. Estão a ver Vênus retrógrada em Gêmeos, o tema de como é que eu estou a comunicar nas relações. Então podiam haver, o que é que pode acontecer desafiante, não é? Quando nós não estamos conscientes disto. É realmente vir dissabores nas relações. É vir um gasto financeiro, por exemplo, que eu não estou à espera, assim, temos um desfalque de qualquer coisa, ou haver uma bomba que cai em cima de nós com algum amigo, ou com alguma relação, ou com algum colega no trabalho, ou alguma parceria que nós temos, tipo, que nós nem... Mas como é que isto aconteceu? E se isso acontecer, ok, para parar, em vez de estarmos a levar a peito e a projetar no outro a culpa ou o que seja, ok, porque é que isto aconteceu? O que é que eu não estava a ver? O que é que eu não estava a tomar conta? E se nós, eu acredito mesmo nisto, sinto que isto é verdade. Nós muitas vezes achamos, num primeiro instinto ou num primeiro segundo de pensamento, que não tem nada a ver com nada. Eu não estava nada à espera disto, já apareceu aqui a Yasmin, já estavam com saudades dela, não já? Que ela aparece sempre. Pronto, estavas a dormir ainda, não foi? Olha, vais-te queimar. Ela gosta muito de ir às velas e depois queima os bigodes, que já não é a primeira vez. Vais-te queimar, Yasmin. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Que é pararmos, ou seja, nesses momentos... Agora perdi aqui o meu pensamento, Mercúrio retrógrado, esperem lá que eu vou voltar. Estava a falar da Vênus, a Vênus fica retrógrada. Se vier um dissabor numa relação... já sei o que é que eu estava a dizer. Isto é uma conversa de malucos, de Mercúrio retrógrado, não consigo fazer as conexões. Então, quando nós estamos... Deixem-me só beber água. Em vez de levarmos a peito ou de tentarmos arranjar, perceber que aquilo não está ligado com nada, quando nós paramos para refletir, nós vemos as coisas. Quantas vezes arrebenta alguma coisa na nossa vida que nós formos sinceros connosco e honestos, nós tínhamos os sinais todos lá, só que ignoramos, achamos que vai passar, achamos que não sei o quê. Então, quando vêm estas alturas retrógradas, pronto, a coisa vai ficar exposta. Estão a ver aquela ideia dos planetas mais próximos de nós? É isto que vai acontecer. O planeta está mais próximo, aquilo que ele representa vai estar muito mais exponenciado na nossa vida. Portanto, vai aparecer aquilo que nós andávamos a varrer para debaixo do tapete. É impossível, vai arrebentar, vai vir a poeira toda para fora. Então, isso não tem que ser mau, isso é a oportunidade de ir limpar a porcaria, ou de ir limpar aquilo que não está bem. Muitas vezes tem que vir pela dor. É curioso, como ainda nós... Curioso. Eu acho que tem a ver com sermos humanos e tem a ver com a condição humana. Nós, na verdade, precisamos muitas vezes da dor e do sofrimento para mudar. Na verdade, quantas vezes nós mudamos quando a vida está toda bem? Se calhar nunca. Se calhar a porcentagem disso acontecer é muito, muito baixa, não é? As crises existem para potenciar a mudança e sempre foi assim na história, não é uma coisa de agora. Então, encararmos isso como, ok, qual é a oportunidade? Não é ignorar que dói, porque eu não sou nada a favor disso, que é nós, não, eu tenho que ver a coisa positiva, eu agora tenho que andar para a frente, agora a minha relação acabou, mas eu tenho que andar para a frente. Não, eu tenho que encontrar o significado disso, mas eu preciso fazer o meu luto também, eu também preciso estar comigo, eu também preciso aceitar a minha dor. Não é ignorar, eu quando falo disto, para vermos a parte positiva, não é ser aqui, tipo, só positiva, porque isso não é real. Ou seja, a dor existe, a tristeza existe, a frustração existe, a raiva existe, e nós temos que os viver, mas que os possamos viver de uma forma mais consciente. É só isso. Que possamos viver isso de uma forma mais inteira. Ok, eu agora tenho que estar aqui umas semanas, tipo, a chorar, tenho que estar aqui a meter isto cá para fora, a escrever, a pintar, a queixar-me, se calhar. Mas se eu o fizer em consciência, vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais... vai fazer muito mais sentido eu ter vivido daquela forma, porque é óbvio que temos que fazer um luto quando uma relação acaba, é óbvio que temos que nos despedir das coisas, é óbvio que temos que chorar, é óbvio que temos que libertar a nossa dor e a nossa zanga e a nossa raiva. Agora, arranjar formas saudáveis de o fazer, em vez de eu, se calhar, ir bater em alguém quando estou com raiva ou gritar com alguém, eu posso encontrar outros mecanismos de o fazer, posso dançar e gritar, e pôr música e gritar e meter aquilo cá para fora,
ir para o topo da montanha e gritar dentro do carro, levar o carro para um sítio isolado e gritar dentro do carro, ter um saco de boxe em casa e libertar a minha atenção no saco de boxe. Há tanta maneira de nós fazermos isto, em vez de disparatarmos para cima uns dos outros, que é o que acontece na maior parte das vezes, é que a frustração vem depois nas zangas, nas discussões, nos conflitos, na violência. As guerras no mundo começam assim, não é? Porque começam por querermos exercer a nossa verdade e o nosso poder, não é? Depois isto leva uma dimensão e uma escala maior, mas tem tudo a ver com a minha verdade é melhor que a tua. O ponto, simplificando a coisa, a raiz é a mesma, depois leva a proporções gigantescas. Então possamos olhar para isto de outra forma, viver de outra maneira. Então pronto, a Vênus retrógrada trabalha estes temas, realmente depois vermos a área de vida em que acontece pode nos ajudar a perceber em que área é que isso vai manifestar. Agora, vamos a Marte, e Marte esteve retrógrada há pouco tempo, e eu falei bastante disto ano passado, foi uma das coisas que eu mais falei ano passado, que me recordo, porque também tivemos o Marte retrógrada em Carneiro, e teve em Carneiro 6 meses, que foi uma coisa rara, a última vez que aconteceu foi em 1988, portanto tinha sido há muito, muito tempo. E então Marte fica retrógrado sensivelmente 2 em 2 anos, e ele fica retrógrado cerca de 2 meses e meio, ainda há algum tempo. E ele vem trazer este tema, né, de Marte, do guerreiro, da luta, da força, da coragem, da ação, do foco. Ele representa isto. Então, quando Marte está retrógrado, pode ser uma fase de menos ação ou de uma ação mais consciente. Foi muito isso que eu falei ano passado, que é a Marte em Carneiro podia ser a impulsividade pura e dura e do conflito, e da guerra, da batalha, do conflito, na verdade. E quando ele fica retrógrado, pode ser uma oportunidade de nós pensarmos que batalhas é que eu quero travar, onde é que eu quero gastar a minha energia, o que é que eu quero, onde é que eu quero levar o meu foco. Então pode ser uma fase de uma desaceleração do nosso Marte, mas também redirecionar para onde é que estamos a apontar a flecha. E perceber mesmo se eu quero continuar, isto se for o caso, não é? Às vezes há aqui duas questões, é quando eu sou muito impulsivo ou quando eu atraio conflito para a minha vida, pode ser um momento de eu mudar de posição e perceber exatamente onde é que eu quero estar e pelo que é que eu quero lutar na minha vida e levarmos o foco de energia, porque a oportunidade é esta, é levar o foco de uma maneira ou de outra, é levar o foco da energia onde vale a pena, onde está a nossa verdade, onde está a nossa essência, é para isso que serve o Marte. Mas ele tem dois lados, ele tem este lado mais, não é, do combatente que vai trazer o conflito e o desafio, mas existem as outras pessoas que podem ter um Marte mais tolhido, com uma grande incapacidade de ser Marte, com uma grande incapacidade de se afirmarem, de serem assertivos, de dizer que não, de pôr limites saudáveis. Então o Marte retrógrado pode nos ajudar a encontrar esse lugar e a perceber onde é que eu tenho que dizer que não, o que é que eu tenho que cortar, onde é que eu tenho que ser assertiva, como é que eu vou encontrar uma forma que, de acordo com a minha essência, me ajude a ser assim. E então, será coisas diferentes para cada um de nós, mas tem a ver com este tema, é sermos assertivos. Na verdade, se eu tivesse que resumir numa palavra, é sermos assertivos questionarmos sobre onde é que eu quero levar a minha energia, onde é que eu quero colocar o meu foco, onde é que eu quero mesmo agir, sermos honestos connosco. Então, o que é que pode correr mal com Marte retrógrada? Isto não acontecer nada disto, é atrairmos conflito, é tudo aquilo onde nós pomos a nossa energia não acontecer, é sentir que as coisas não estão a evoluir, porque se calhar precisamos de abrandar, de parar e realmente sermos honestos connosco e pensar onde é que está a minha verdade, porque Marte também tem muito a ver com a verdade, não é? Com o fogo que me impulsiona para as coisas. Então, o que é que eu quero mesmo com isto? Qual é a minha intenção com esta ação? Qual é a minha intenção com este movimento? Qual é a minha intenção com esta decisão que eu vou fazer, com esta escolha? Marte é isto, ok? Refletir sobre isto. E depois redirecionar o caminho, redirecionar o foco e desenvolvermos em nós como é que eu posso ser mais assertivo, como é que eu posso pôr limites saudáveis a mim, à minha vida, à minha estrutura, sem ter que ser bruto e agressivo com os outros. Não é um tema, podem sempre ser um tema suave, não é? Porque Marte traz muitas vezes o conflito. O conflito pode ser interno, não é? As nossas batalhas interiores com as coisas dentro de nós, que queremos, não sei o quê, como fazer, largar, não largar. É um tema muito pessoal, mas é a oportunidade de realmente de encontrarmos essa verdade e de fazer escolhas mais conscientes e de assumir essas escolhas e agir em conformidade nesses momentos, não é? Então,
Eu sinto que é muito isto que Marte nos traz. Ele este ano não vai estar retrógrado, esteve o ano passado, portanto só vai voltar a estar em 2021, agora temos tempo para o viver noutros lugares. E agora ele está em Touro, já muito perto do Urano, e portanto está no caminho dele, mas ele agora não está retrógrado, ok? Mas pronto, nós temos o Marte, e o Marte está sempre na nossa vida, cada um tem o seu Marte, cada um tem a sua forma de agir, mas isso é tema para outra aula, pronto, aqui estou só a falar dos retrógrados. Júpiter, ou seja, eu sinto que até Marte são planetas que nos influenciam muito. Júpiter e Saturno, sendo planetas sociais, já mais afastados da Terra, trazem muito temas sociais e coletivos, e os paradigmas da vida, os paradigmas do mundo à nossa volta, em nós e no mundo. Acho que retrógrados, a não ser que sejam muito fortes no nosso mapa, podem ser, não nos afetam tanto, não é tão gritante quanto os planetas pessoais. Ainda assim têm impacto, ok? Mas acredito que Mercúrio, Vênus e Marte são mais reais, sabem? São mais intensos. Agora, Júpiter e Saturno também ficam visíveis no céu, e Saturno parecia uma estrela brilhante nos últimos meses, 2 meses, 3 meses, esteve bastante visível nos céus, agora já está muito menos, não sei se vê, agora não tenho visto nada, né? Porque o céu está sempre a chover, mas eu gosto muito, sabem, gosto muito de olhar o céu e vejo, já fazia isso desde pequenina, e de sentir essa ligação, sei lá, não sei explicar, né? Sentir essa ligação, sentir que está tudo ligado e que há correntes de energia que nos conectam, não é? Ver os planetas e ver as estrelas e ver o movimento e ver que não estão sempre no mesmo lugar, e que a vida é assim, não está sempre no mesmo lugar. E Júpiter realmente tem Júpiter é o benfeitor, não é? Ele é aquele que vem expandir, que vem trazer as bênçãos, que vem anunciar os milagres, é uma luz no sistema, não é? Ele é grande, ele é abundância, então ele representa muito os nossos valores, as nossas crenças para a vida, mas os lugares através dos quais nós nos podemos expandir e abraçar o mundo, abraçar a totalidade dos nossos sonhos. Eu ligo muito Júpiter também a isso. Ele fica retrógrado todos os anos, cerca de 4 meses, portanto é bastante tempo, portanto a probabilidade de alguém ter também Júpiter retrógrado é imensa. O que eu sinto essencialmente que o Júpiter retrógrado nos traz é a oportunidade de vermos onde é que estamos a ser, se calhar, complacentes, onde é que estamos a ser pouco ativos, porque às vezes o Júpiter pode nos dar simbolicamente uma sensação de desconexão, ou seja, não preciso de fazer nada, tipo, mas não naquele sentido de rendição consciente, é num sentido de displicência quase, tipo, não quer saber, não quer fazer, preguiça. Então o Júpiter retrógrado pode nos trazer esta necessidade interior de onde é que eu não estou a ser responsável, onde é que eu não estou onde é que eu não estou empoderado da minha vida, onde é que eu não estou a fazer aquilo que se calhar podia fazer para abrir as portas ao universo, estou tipo assim relaxado. Então trazemos aqui um bocadinho mais a noção de realidade, mas eu acredito que é também uma fase que favorece, o que é que favorece muito com o Júpiter retrógrado? A oração, o olhar para dentro, o reconhecer os milagres, praticar a gratidão, ver a beleza na vida, ver a vida, ver os milagres diários que ocorrem à nossa volta, uma oportunidade de nos ligarmos aos nossos sonhos e às nossas aspirações e perceber como é que nos podemos expandir mais e melhor. Mas ele realmente pode trazer alguma frustração no sentido do onde é que nós não estamos a colocar, com o que é que nós não nos estamos a comprometer e precisamos de nos comprometer. Então, ao nível do desafio, ele pode trazer assim alguma confusão, às vezes, ou alguma desilusão relacionada com alguma área da nossa vida, com a área, por exemplo, onde ele possa estar a passar, ok? Mas não sinto que seja uma coisa muito pesada. O Júpiter estar retrógrado, não sinto que seja uma coisa pesada. Agora, é uma boa oportunidade para nos reconectarmos à gratidão e para vermos é um convite a ver os milagres da vida. Quando nós estamos desconectados disso, porque se nós não estivermos desconectados, nós não vamos sentir isto assim. Se nós formos alguém que pratica a gratidão, que procura perceber a sua parte ativa no conjunto, na sociedade, no coletivo, então eu acredito que é um trânsito mais fácil de atravessar. Também pode ser, isto é importante, que esqueci-me até de escrever aqui, não sei como, esqueci-me, agora lembrei-me. A questão das crenças e dos valores, de nós pensarmos se estamos a viver os nossos valores de vida
e se aquilo em que acreditamos está a favorecer ou está a limitar-nos. Então é uma boa fase, é uma boa altura para revermos as nossas crenças limitativas e transformá-las em possibilitadoras, e também para revermos os nossos valores de vida e se os estamos a viver. Porque às vezes nós temos determinados valores que são super importantes para nós, mas a vida acontece e nós não estamos a pôr como prioridade na nossa vida, ou seja, não estamos, para mim um dos valores é a liberdade, porque é que eu me meto constantemente em situações onde eu não me sinto livre, por exemplo. Então perceber como é que estamos a viver os nossos valores e o que é que são realmente os nossos valores, porque não são iguais para todas as pessoas. Então termos essa consciência dos nossos valores pessoais. Saturno, já vamos aqui a mais de meio. O nosso amigo Saturno, que nos chama à responsabilidade, que nos chama a assumir os compromissos, não é? Que é o nosso professor. Eu sei que Saturno é muitas vezes visto como um maléfico e como um planeta muito desafiador, e sim, ele traz-nos muitos testes, ele traz-nos desafios, mas é pelo bem, sabem aquele professor que parece que nunca nos está a dar palmadinhas nas costas, que raramente nos elogia, mas que no final, a gente vê às vezes nos filmes, no final do filme era a pessoa que mais gostava de nós e que realmente esteve sempre lá e que nos ajudou a crescer, que nos deu os instrumentos para fazermos a nossa cana para pescar. Isto é Saturno. E Saturno diz-nos mesmo, tipo, tu és crescido, tu tens consciência dentro de ti, tu tens todas as capacidades para fazer aquilo que é preciso ser feito, tu não precisas de queixar, nem de estar aí a choramingar, que não consegues fazer, está tudo dentro de ti. Isto às vezes é difícil, nós não queremos, não é? Mas Saturno é isto, é a responsabilidade, é os objetivos, é comprometermos com um plano para a vida, mas, obviamente, tudo que é exagero é difícil, portanto, um Saturno muito carregado é inflexibilidade, que eu vou falar um bocadinho aquele exemplo de Saturno em Capricórnio, rigidez, o excesso de controlo, de querer controlar as coisas, e de ter muita dificuldade em aceitar reestruturações ao plano inicial. Então, na verdade, o Saturno retrógrado, para a malta que é muito saturnina, é muito interessante, é muito bom, porque é uma oportunidade de sermos mais flexíveis. Eu vejo assim, eu vejo o Saturno retrógrado, ele está retrógrado todos os anos, cerca de 5 meses, é uma oportunidade realmente de sermos mais flexíveis, de replanear o caminho, de reformular as responsabilidades que assumimos, ou seja, perceber exatamente que responsabilidades é que queremos assumir, o que é que temos que deixar ir, que pesos é que temos que largar. Eu vejo como muito positivo quando ele está retrógrado, porque ajuda-nos mesmo a, se nós tivermos esta predisposição, não é? Se nós quisermos a trabalhar esta energia, que é largar coisas. O que é que pode acontecer desafiante? Parece que a vida nos traz mais responsabilidade para cima, sentirmos que estamos assoberbados de coisas para fazer, sentirmos que estamos, ou sentirmos essa rigidez que temos perante a vida, fica mais exposta, ou seja, se nós temos algum tipo de rigidez perante a vida, e todos nós temos em alguma coisa, temos algum tipo de rigidez, isso pode ficar muito mais exposto com o Saturno retrógrado. E isso pode ser muito difícil, principalmente quando nós temos mais dificuldade em ser flexíveis e em nos rendermos, pode ser mais fácil para quem tem mais facilidade em deixar ir. Mas a proposta é essa, é pensarmos no que é que temos que deixar ir e escolher e sentirmos isto, eu posso escolher as minhas responsabilidades, eu não tenho que assumir tudo às minhas costas e também não tenho que ser tão duro e tão exigente comigo e com os outros. Então largar exigências desmedidas, largar autoridade, largar controlo, eu vejo isto sempre como muito positivo, mas lá está, para alguns de nós pode ser mais desafiante, mas pensar assim, ok, mas isto faz-me bem, não é? Porque ser rígido não me faz bem, ser rígido é uma coisa é ser responsável, não é? Outra coisa é ser rígido e tão exigente que torne o meu próprio carrasco e às vezes dos outros, não é? E isso não é bom. Então, como é que eu posso me tornar mais flexível, ter consciência da realidade, Saturno tem muito isso, e redefinir os meus objetivos. Então, uma boa altura para vermos os nossos planos de vida, os nossos planos profissionais, vermos as coisas que assumimos, ver onde é que controlamos e perceber como é que podemos melhorar todas essas coisas, ok? Eu sinto que é muito isto. E agora vamos entrar nos transpessoais, Urano, Neptuno e Plutão, que eu sinto que é uma coisa mais... Se tivermos um Urano, isto aqui temos que perceber da astrologia ou ter uma consulta, obviamente, não é? Mas se tivermos um Urano, Neptuno e Plutão muito fortes no nosso mapa, quanto mais impacto esse planeta tiver no nosso mapa, mais nós sentimos os seus movimentos, ok? Por exemplo, no meu caso, dos três planetas transpessoais, o mais forte é Plutão.
é o planeta que, na verdade, rege todo o meu mapa. Então, tudo o que acontece com Plutão, eu sinto sempre muito, por exemplo. Mas, no geral, são muito questões coletivas, são muito questões sociais, são muito questões... Nós vimos muito expresso estes movimentos naquilo que acontece coletivamente, naquilo que acontece na nossa sociedade, naquilo que acontece na nossa comunidade, nas coisas que acontecem no mundo. Eu também falei disso de Saturno e Júpiter, porque Saturno e Júpiter podem-nos muito ajudar a ter a visão dos nossos valores comunitários e da reforma que nós queremos trazer da nossa parte individual, daquilo que nós queremos contribuir para o coletivo. Aqui nos transpessoais não é tanto isso, é tanto mesmo o que é que acontece na esfera humana, na esfera humanitária, na esfera coletiva, e que pode ser visto pelas passagens destes planetas no zodíaco. Claro que no nosso mapa eles também vão ativar áreas de vida, sem dúvida, né? Se eu tenho Urano na casa 7, eu vou estar a transformar e a renovar os meus relacionamentos. Ou se for na casa 10 o meu trabalho, ou se for na casa 2 as minhas finanças. Então é óbvio que eles vão nos tocar também, mas é o que eu vos estou a dizer, tem mais impacto se eles são fortes no nosso mapa ou se tocam planetas que nós temos naqueles graus, ok? Se não for, pode passar uma coisa muito despercebida e nós não sentirmos tanto. Só para dar este parênteses, ok? Então, o Urano está retrógrado todos os anos, cerca de 5 meses, e ele fala de liberdade, mudança, transformação, revolução, criatividade, genialidade. Ele é eletricidade, ele é mudança, ele é tudo em constante movimento, em constante mudança e alteração. E quando ele está retrógrado, pode ser uma altura até de algum abrandamento da energia e de que nos questionarmos sobre que transformações nós podemos fazer de forma mais consciente, sem ser tão impulsivos nas nossas vidas, e questionarmos também, eu acredito muito que Urano traz este tema, questionarmos sobre a nossa liberdade e ativarmos a nossa criatividade, ou seja, encontrarmos formas criativas de atravessar o momento em que estamos na nossa vida. Como é que eu posso reestruturar isto? Como é que eu posso fazer diferente? Pensar assim ideias mais fora da caixa, não é? Porque o Urano traz muito este tema. É óbvio que se ele passar áreas muito específicas do nosso mapa, ele pode trazer ali tensões, e as tensões de Urano pode ser muito um impasse entre romper e não romper. Quando ele está retrógrado pode trazer isto, um impasse para a mudança, um impasse para a transformação, o medo de dar um salto maior que as pernas, não é? Então pode ser uma altura de refletir sobre as minhas motivações para fazer uma mudança naquela área da minha vida, para fazer uma grande revolução, uma grande transformação. Pronto, coletivamente são movimentos que podem ter impacto a nível coletivo, no sentido de vermos isto expresso na sociedade, não é? De vermos posto em causa as questões de liberdade ou de percebermos revoluções e numa fase em que está retrógrado isto abranda, ok? Quando ele está em movimento direto isto é muito mais forte, isto vai trazer estes temas. Ele agora em Urano está a trazer muito este tema de nós despirmos padrões e formas de estar na vida e formas de viver que já não precisamos, não é? Então o desapego das formas, encontrar uma nova forma de viver com a realidade atual, de viver com uma realidade de uma nova consciência. Então em Touro está a trazer muito o processo de desapego e de largar coisas muito antigas, muito pesadas, sistemas muito encrustados, porque Touro é muito, não é que seja rígido, mas ele é pesado, ele mantém as coisas muito. Então Urano em Touro está-nos a pedir para, tipo, renova essa energia, leva ar a essas coisas que já estão estagnadas há tanto tempo. Mas pronto, ele retrógrado não é tão... Eu não vou dar tanta importância a Urano, Netuno e Plutão, mas só para vos dar aqui alguns tópicos do que é que eles podem ativar. Neptuno, também anualmente, cerca de 5 meses. Tem ali uma diferença de dias. Neptuno é um bocadinho mais de dias que Urano e depois Plutão também é um bocadinho mais de dias, mas mais ou menos são 5 meses e mais uns dias. E ele tem muito a ver com a imaginação, a ilusão, sensibilidade, a arte, mas também a fuga e o escapismo, porque é muito esta dimensão também da espiritualidade, mas de uma forma muito ligada ao sentir. Na Urano, o Neptuno traz-nos o Neptuno é a consciência, Urano é que estamos todos ligados e conectados, tal como Aquário, e Neptuno é somos todos um, né? Estamos todos no rio, no oceano, somos todos do oceano de vida e o oceano não se separa. Então, quando ele está retrógrado, eu acho que pode ser bastante positivo, é um planeta que eu acho que é muito interessante retrógrado, principalmente quando ele toca planetas
que estão no nosso mapa, porque nos ajuda, se tocar, aqui já sabem, aqui é mesmo, tem mais impacto se tocar planetas, ou seja, Mercúrio, Marte e Vênus todos sentimos, Saturno e Júpiter, dependendo também de onde eles estão no nosso mapa, mas sem dúvida Urano, Neptuno e Plutão, nós só vamos sentir com força o movimento retrógrado se eles estiverem em cima de um planeta nosso. Vou usar este exemplo, Neptuno agora, acho que está no grau 19 ou 20 de peixes, agora hoje, este ano também. Quando ele ficar retrógrado nestes graus, se eu tenho planetas nestes graus de peixes ou de virgem, que é o signo oposto, eu vou sentir de certeza este trânsito, percebem? Então aqui nós temos mesmo que olhar o nosso mapa e perceber o impacto que tem. Mas pronto, Neptuno, eu acho que é muito interessante para nos ajudar a ter realidade das coisas. É uma fase de quedas, de tirarmos os véus da ilusão. Muitas vezes vem com uma desilusão, não é? Mas a desilusão é a melhor coisa que nos pode acontecer, porque a desilusão é a possibilidade de ver a realidade. E como Neptuno às vezes está muito na imaginação, quando ele fica retrógrado é a oportunidade de vermos as coisas tal como elas são, mas não é ficarmos zangados com isso, é aceitar isso, trabalhar o amor, o perdão, a rendição. É muito um trabalho de aceitação daquilo que é, porque ele ensina-nos isso, esse amor incondicional, essa capacidade de absolver, de deixar ir, de fluir com a vida, com o momento. Então, Neptuno retrógrado ajuda-nos a ver as coisas como elas são. Pode ser um bocadinho difícil, pode doer um bocadinho, podemos ficar mais sensíveis, podemos sentir-nos mais expostos, mais vulneráveis, mas realmente é a oportunidade de abraçar isso, de aceitar, de perdoar e deixar ir. É muito isto que ele nos traz. Eu recomendo muito, quando nós estamos com trânsitos de Neptuno no nosso mapa, ou se ele está retrógrado a fazer aspectos ao nosso mapa, é uma boa altura para nós praticarmos arte, sei lá, pintar, escrever poesia, ouvir música clássica, mas trazer arte para a nossa vida de forma que seja terapêutico, sabem? Mexer com as mãos, fazer barro, não é que seja nada para a gente ter jeito ou não sei o quê, não é isso, é para nós libertarmos as nossas emoções, para nós termos um espaço na nossa vida para viver o lado não racional e não mental. Nós precisamos disso sempre, na verdade, mas quando ele está retrógrado pode ser mais importante, principalmente se tocar planetas no nosso mapa, ou seja, porque senão pode haver uma tendência, ou pode haver uma tendência para nos afogarmos no sofrimento e naquilo que não está bem, e assim nós temos de encontrar um canal de cura, um canal de transformação, arte-terapia, sabem? Muito trazer esta dimensão. Olhem, eu partilhando experiências pessoais, porque acaba por ser, porque é a minha experiência. Os últimos anos Neptuno a mim tem-me afetado bastante, porque eu tenho muitos planetas em Virgem, portanto ele está oposto, e então quando ele tem feito essas oposições, eu própria vi e senti, ou seja, tive os meus momentos, né, de crises de desilusões e de véus que eu tive, ainda estou a tirar de coisas na minha vida, mas eu trouxe, eu sou muito ligada à arte, não é, mas de vez em quando desligava-me mais, porque predomina sempre mais o trabalho e o fazer do que propriamente a arte, mas trouxe isso de uma forma muito mais consciente para a minha vida, ou seja, eu tenho momentos todas as semanas, é importante, onde canto, onde danço, tipo só meto música e danço, onde pinto. Aqui há 2 anos fui fazer um curso, fui para um curso de um caminho, também uma jornada de desenvolvimento pessoal de tecer, fui aprender a tecer, tenho ali o meu tiar e de vez em quando vou para lá e tenho as lãs e coloco, então não é para nada, ou seja, não é com nenhuma intenção de nada em concreto, é só para libertar as minhas emoções, é só para ter um canal de expor cá para fora aquilo que vai cá dentro, que pode ser muito violento se ficar cá dentro. Então, trazer assim esses momentos para a nossa vida, ancorar isso é mesmo muito importante em movimentos de Neptuno. Plutão, até porque ficamos mais sensíveis com Neptuno. Bem, Plutão está todos os anos retrógrado, durante cerca de 6 meses. Ele é o que está mais tempo, 5 a 6 meses, dependendo das alturas dos anos, dependendo do sítio onde ele está na sua órbita, porque a órbita de Plutão também é bastante irregular também. E, bem, Plutão é o agente da transformação. Ele vem deitar álcool nas feridas, ele vem-nos mostrar onde é que é preciso ir ao profundo, limpar, curar, trabalhar. São processos de morte e de renascimento. Eu acredito que Plutão nos ajuda muito, tal como Escorpião, que é a energia de Escorpião, a reconhecer o nosso grande poder interior, o poder da alquimia, os magos que nós somos internos. O poder da transformação está mesmo em nós. Parece clichê, não é? Dizer, está tudo dentro de ti, está tudo dentro de nós. Na verdade, é verdade isso.
Nós às vezes não conhecemos os mecanismos e os caminhos para lá chegar, mas está tudo dentro de nós, está tudo cá dentro. E tudo o que vem cá de fora é um espelho do que está cá dentro. As pessoas que nós seguimos e que nos inspiram, os livros que nós lemos, as teorias, a natureza à nossa volta, está sempre a responder ao nosso magnetismo, à nossa energia e àquilo que está cá dentro. Então está tudo cá dentro. Ninguém vem fazer por nós, não é? Nós procuramos ajuda terapêutica, nós procuramos ajuda nas inspirações, nos amigos. Essas pessoas podem nos mostrar a sua visão, podem nos oferecer ferramentas, podem nos mostrar caminhos possíveis, mas a única pessoa que pode atravessar esses caminhos é o próprio. Ninguém pode pegar em alguém e mudá-lo, não é? E transformá-lo na sua essência. Não se pode fazer isso. Nós podemos às vezes manipular e fazer mal às pessoas com o controlo e com a maldade, ou o que seja, ou até de forma inconsciente, mas na essência, lá dentro, a quem tem o poder pessoal é a pessoa sempre, somos nós. Plutão remete-nos para esse lugar de poder interior, de domínio, no bom sentido da palavra, o domínio da nossa força, a gestão, saber gerir o nosso poder interno. E o nosso poder interno é um poder muito volátil, não é? É um poder que, de forma muito inconsciente, pode ser muito agressivo e violento, e de uma forma consciente é um poder brutal para transformar a nossa vida. É aqui que está mesmo o nosso poder de transformação, não é? Quando nós temos trânsitos de Plutão, que se dizem ser dos mais difíceis da vida, e são realmente muito avassaladores, porque ele descasca-nos até ao tutano, ele tira-nos o chão dos pés para nós construirmos de novo, mas é ali, é nesses momentos que nós encontramos, se quisermos, não é? Se escolhermos esse caminho, o nosso poder interior, a nossa força, o renascer das cinzas, não é? Fênix que renasce das cinzas, é aí que está. Então, se temos um Plutão a tocar planetas nossos, são trânsitos de Plutão, portanto nós sentimos isso. Quando ele está retrógrado, ou seja, ele está metade do ano, ele está direto, metade do ano ele está retrógrado, o que significa que ele demora muito tempo a percorrer o zodíaco. Ele agora vai estar 15 anos em Capricórnio, que já está desde 2008, e depois já está 20 anos em Aquário. Não se assustem, malta de Aquário. Mas Plutão vai estar 20 anos em Aquário. Portanto, ele é um processo, é uma grande parte da nossa vida viver os trânsitos de Plutão e os sítios onde eles estão. Então eu sinto que, na verdade, aqueles graus onde ele toca, os poucos graus que ele anda por ano, são muito poucos, que ele anda 2, 3 graus por ano, não anda mais. Se nós tivermos planetas aí, ou a ser tocados por essa energia, nós vamos sentir isso na pele. E é um processo de morte e transformação, é um convite a largar, a morrer, a deixar que a vida faça o trabalho que tem para fazer, que a vida nos dê os planos que ela tem para nós. E o que é que nós podemos fazer como parte ativa? Eu acho que eu já passei por trânsitos de Plutão ao Sol, né? Que é assim, é só assim o trânsito, acho que um dos mais impactantes na vida é quando Plutão passa ao nosso Sol, ou faz um aspecto principal, que é a nossa identidade. E eu costumo dar muito esta imagem, eu senti como se tivesse passado numa picadora e tivesse ficado completamente desfragmentada em tudo, e depois da picadora tive que passar num coador, e nesse coador só saiu do outro lado. Sabem quando a gente está a coar alguma coisa? A minha essência, tudo o resto que não era ficou lá para trás. Mas depois disso eu tive que me pegar quase nos meus átomos todos separados e voltar a pô-los todos em mim. Então é muitas vezes a nossa noite escura da alma, quando nós temos assim trânsitos de Plutão. É um momento de ir aos infernos do nosso ser. Agora, na verdade, ele não nos está sempre a afetar desta forma, ok? E eu sinto que os 6 meses que ele está direto, ele pode estar a trazer renovação, seja ou nós estarmos a sentir que as coisas se estão a encaixar no lugar, e quando ele está retrógrado nós podemos sentir que estamos ali mais presos. Se nós estivermos nesse fundo do poço, estamos ali num processo, quando ele está retrógrado estamos no processo de morrer para aquela coisa na nossa vida, sejamos nós, seja uma relação, seja uma crise existencial, estamos ali no processo. E é a grande oportunidade de acedermos a tesouros escondidos do nosso ser. É difícil de explicar isto assim por palavras, mas é mesmo, sabem, quando eu acho que quem já passou por momentos muito difíceis na vida, e todos nós em algum momento vamos passar, é aqueles momentos em que está tudo a cair, mas nós encontramos a força, encontramos a fé, percebemos que temos um talento, que temos um dom, que temos uma capacidade, há uma força dentro de nós que nos diz: tu és capaz de dar a volta por cima, bora lá. Porque se nós não nos conectarmos a isso,
nada consegue ser feito na vida, sabem? Aquele impulso para viver vem muitas vezes deste lugar, que na verdade também se pode chamar de fé, não é? De encontrarmos a nossa fé, que depois nos ajuda a ligar ao nosso poder interior. Porque quando nós temos fé, nós acreditamos, não é? Nós acreditamos que há um caminho, que há uma saída, que há uma possibilidade. Se nós não temos isso, nós afundamos naquela dor, não é? E entramos no sofrimento, e também existe partes de nós, muitos de nós, e se calhar em momentos da vida já tivemos, em que foi difícil sair desse lugar. Mas essa é a oportunidade de ver naquela escuridão total, no profundo de nós próprios, onde é que está o meu santo grau, onde é que está o meu diamante em bruto, não é? É a oportunidade de nos reconectarmos a nós. Eu acho que é muito transformador, não é? Quando nós dizemos assim, eu pareço outra pessoa, parece que vivi outra vida, parece que estou noutra vida. Nós às vezes dizemos isto, não é? Isto foi de certeza assim um movimento quase de Plutão, sabem? Então é a oportunidade de acedermos a esse profundo e a esse poder interior, a esse poder alquímico que nos habita a todos. Ninguém é especial, ninguém tem mais poder que ninguém é mais iluminado que ninguém. Isso, nós estamos onde nós escolhemos estar, sabem? E se nós sentimos que alguém é mais superior que nós, fomos nós que escolhemos esse lugar dentro da nossa cabeça. Para o universo, isto é a minha crença, atenção, né? Se acreditarmos noutras coisas está tudo certo. Mas para o universo, para Deus, para a consciência de amor, ou para a grande consciência cósmica, nós não somos... Ninguém é mais especial que ninguém, somos todos especiais, somos todos únicos, somos todos talentosos, somos todos merecedores de uma boa vida, todos, e quando eu digo todos é todos, mesmo aquela pessoa que nós odiamos, mesmo aquelas pessoas que fazem as maiores barbaridades, porque mesmo essas pessoas estão no seu nível de consciência, e é óbvio que nós podemos condenar isso, eu condeno, obviamente, eu condeno a violência, eu condeno atos que não são humanos, não é? Que não são de amor, mas essas pessoas também merecem absolvição. Nós não podemos ser julgadores de ninguém. Eu não acredito num Deus castigador que está lá em cima e que nos separa para o paraíso e para o inferno. Eu acredito que nós vamos para o lugar da nossa consciência, para a vibração em que podem haver vários níveis, podemos chamar paraíso, inferno, não sei o que há do outro lado, mas eu sinto que nós, quando partimos, a nossa consciência, a nossa alma, vai para o lugar em que ela está, para a vibração em que ela está. A vibração que eu tenho na minha vida é para esse lugar que eu vou. Mas ninguém é mais especial que ninguém. Então eu acho que esta consciência, muitas vezes estes processos de morte que Plutão nos traz-nos esta humildade e esta efemeridade da vida, não é? Que tudo é tão volátil, que tudo é tão frágil. A vida é tão frágil, nascer é tão difícil, não é? Se nós pensarmos na vida, o processo de gravidez, o processo de fecundação, o processo de desenvolvimento do feto no útero da mãe, do bebê, é tão complexo. Parece fácil, não é? Chegar a ter um filho e ter um filho. Não é fácil. Há todo um milhar de células, todos os milhões de células que não chegam a vingar, que não chegam a ser nada, para uma vingar, para uma ser alguma coisa. Então, todos nós somos tão especiais pela condição da vida, pelo milagre da vida que somos, cada um de nós, mas ao mesmo tempo ninguém está acima de ninguém. Então, eu sinto isto, não é? Que os trânsitos de Plutão e estes movimentos podem trazer esta humildade de nos olharmos nessa crueza da vida, mas ao mesmo tempo de perceber o que é que eu tenho em mim, como é que eu posso escolher viver a minha essência, porque é uma escolha nossa, seja consciente ou não, nós estamos sempre a escolher. Eu falo muito disto. Nós escolhemos tudo, todos os dias, a toda a hora. E claro que não é consciente. Se eu perguntar a todos vocês, querem ser felizes? Vão-me dizer se calhar que sim, pois há uma parte nossa que começa a dizer, mas o que é felicidade? Mas ser feliz é o quê? E a felicidade é algo diferente para cada um de nós, mas eu acredito que nós merecemos ser felizes todos, à nossa maneira. E a felicidade não é um estado a alcançar. Agora atingi a felicidade e vou estar aqui para sempre. A felicidade é uma escolha diária. Como é que eu sou feliz hoje? O que é felicidade para mim? E nos momentos difíceis, em que eu se calhar não sinto a felicidade e sinto a tristeza, não quer dizer que a vida não tenha significado. Então, mais do que ser feliz, para mim, por exemplo, é a minha vida ter significado. E num momento difícil, também há um significado. E também aprendi, também atravessei, também fiz é travessia, é uma travessia. Plutão é muito... Eu sinto muito como aquele barqueiro, não é? Que faz a travessia no nevoeiro, no escuro, e que tem que se render àquilo que vier, não é? Ao que surgir, e de certeza que o outro lado vai ficar a essência, percebe? E quando dei esta imagem de passar na picadora e no coador,
é porque eu sinto isto com Plutão, que é a parte da nossa essência não vai morrer, isso não morre. O que acontece é tudo aquilo que não serve a nossa essência é suposto morrer neste espaço de tempo. E às vezes as mortes e as perdas também vêm pelas perdas externas a nós, que todos nós passamos por isso, não é? Nós não somos... O corpo humano não é eterno, não é? O nosso corpo não é, a nossa alma pode ser, mas o nosso corpo não é. Então, a coisa mais natural da vida, que é a morte, e que é tão difícil para nós de aceitar, eu própria, não é? Eu sei disso, não é? Quando parte alguém, esta semana tive conhecimento de 2 casos, pessoas que conheço, e uma delas com quem fui muito chegada, é óbvio que não foram familiares, foram pessoas de infância, mas é óbvio que nós pensamos, e há ali um momento de tristeza, e há as lágrimas, e há a saudade, e aquilo que surge, mas isso é o ser humano. Outra coisa é nós entregarmos a esse sofrimento, sabem? A coisa é viver isso, não é? Viver, ok, isto aconteceu e agora, tipo, há uma dor, há uma espécie de sofrimento que nos invade, mas depois ficar lá também é uma escolha nossa, ficar ali eternamente, sabem? E eu acredito, eu digo muito isto, quem parte e quem faz estes, e quem na vida, quem está na vida e faz estes processos de transformação, quer que nós também façamos o mesmo, que nós demos um significado à nossa vida todos os dias. Então encontrar esse significado diário. E agora isto surgiu aqui muito por causa do tema de Plutão. Plutão não é só em Plutão que isto está em tudo, não é? Aliás, os planetas não... Eu digo muito isto à astrologia. A astrologia não adivinha nada, isto é a minha visão, não tem que adivinhar nada e não é nada, não é uma linguagem superior que nos está a indicar o caminho. A astrologia é uma legenda daquilo que está a acontecer cá em baixo. É uma legenda. E é uma legenda que mostra possibilidades várias para a nossa história. O livre-arbítrio existe, e o livre-arbítrio é o poder da nossa escolha. Então pronto, para mim também é isto, eu estar aqui convosco e ter esta oportunidade e partilhar aquilo em que eu acredito e também vos trazer uma visão de que, o que é que nós podemos fazer com as coisas que nos vão acontecendo. E agora, para finalizar, esperem lá, já estava aqui a fechar, esqueci, as datas, vocês podem apontar aí nos vossos cadernos, dos planetas retrógrados, tem aqui os graus e tudo, tem aqui tudo feito, é só ir ver, quem quiser ver se no mapa tem lá planetas, é só ver se tem. Então, Mercúrio vai estar retrógrado, está agora 30 de janeiro a 21 de fevereiro, entre o grau 26 e 11 de Aquário, ok? Quem não percebe nada disto, esqueçam ir ver ao mapa, porque não deem um nó no vosso cérebro se não conseguem, tá bem? Está tudo certo. Façam um curso de introdução à astrologia, ou comprem um livro de astrologia, ou então não é preciso, tipo, nós não temos todos que saber tudo assim, tipo, há montes de áreas que eu só conheço, mas que eu não sei aprofundadamente, e nós não precisamos também, porque às vezes eu querer saber muito o que é que me vai acontecer com aquele trânsito, estamos a tentar controlar e manipular uma coisa que mais vale acontecer. Uma coisa que eu ouvi de um astrólogo há muitos anos, que foi, tudo aquilo que tentarem adivinhar vai acontecer o contrário. Isto ele estava a falar com o trânsito de Urano. E eu comecei-me a rir na aula, porque sim, às vezes nós temos de tentar ali controlar tudo. Epá, deixem acontecer, porque a vida vai-vos mostrar o que é que vocês têm para aprender com aquilo. Mas pronto, é interessante vermos para observar em reflexão, não para controlar, o que é que acontece, o que é que está acontecendo na nossa vida, em que área de vida está a acontecer, pode ser interessante. Num sentido de estudo, de reflexão, ok? Então, 26 a 11 de Aquário, é óbvio que se tivermos planetas aqui vamos sentir isto com muito mais força. Depois em 29 de maio a 22 de junho vai estar do grau 24 a 16 de Gêmeos, retrógrados, entre estes graus. E depois em setembro, outubro, de 25 a 10 de Balança. De 27 de setembro a 18 de outubro. 25 a 10 graus de Balança, ok? Em Balança. Portanto, Aquário, Gêmeos e Balança. Depois a Vênus vai estar retrógrada só a partir de 19 de dezembro deste ano, vai ser até 29 de janeiro e vai ser em Capricórnio, de 26 a 11 de Capricórnio, ok? O Marte não fica em 2021, eu não pus aqui a data de 2022. Júpiter vai ficar de 20 de junho a 18 de outubro, entre o grau 2 de Peixes, ele depois vai voltar a sair de Peixes e entra em Aquário novamente, até o grau 22 de Aquário. Eles andam para trás, né? Não vejam para a frente, eles andam para trás. Por isso é que aqui os graus estão na ordem contrária, porque eles andam para trás e depois voltam a andar para a frente. Saturno, 23 de maio a 11 de outubro, de 13 a 6 de Aquário. Ok. Também 5 meses. Nós vamos ter aqui um verão com muitos planetas retrógrados, está bem? Urano vai estar de 20 de agosto a 18 de janeiro de 2022, portanto, de 20 de agosto de 2021 a 18 de janeiro de 2022, 5 meses, entre o grau 14 e 10 de Touro. Estão a ver
aqui nos transpessoais, nos planetas que estão mais longe, são muito poucos os graus, é muito curtinho. Portanto, eles andam ali, tuk-tuk, mesmo ali só em cima, a massacrar, entre aspas, aqueles graus de signo. Por exemplo, Neptuno, Urano percorre 4 graus, Neptuno vai percorrer 3, de 23 a 20 de peixes. Eu estava a falar que ele estava no grau 20, de 25 de junho a 1 de dezembro. E depois Plutão vai começar em abril e vai até outubro e vai andar só em 2 graus, 24, 25 e 26 de Capricórnio, só. E uma coisa que eu não acrescentei, porque isso tem que ser para uma aula, e eu estou a preparar, que tem-me pedido muito, um curso de astrologia, só que eu não quero ensinar astrologia na forma... Eu estou a tentar perceber como é que eu quero ensinar, porque eu tenho a minha visão muito própria, eu quero que seja... Não quero tanto formar, não é essa a minha intenção, formar astrólogos. Há muitas boas escolas para isso. Formar pessoas que querem mesmo aprofundar estudos no sentido muito teórico. A minha ideia é, claro, que dar teoria, porque nós não aprendemos sem a teoria, mas como é que a astrologia pode servir à nossa vida? O curso que eu estou a preparar, que se espera lançar em março ou abril, dar a data de quando é que vai sair, será uma coisa muito neste sentido, como eu faço aqui na Masterclass, que é o que é que isto significa para mim e o que é que eu vou aprender, como é que eu posso aplicar isto na minha vida, ou seja, ser uma astrologia ativa para o nosso dia-a-dia. Eu conhecer o meu mapa vai-me ajudar a ser uma melhor pessoa, eu conhecer o meu mapa vai-me ajudar a cumprir melhor o meu propósito de vida, o meu percurso evolutivo, vai-me ajudar a viver melhor os meus dons e os meus talentos. É isso que eu quero fazer, é isso que me faz sentido, porque eu também sinto que é essa a minha missão, não é? E há lugar para todos nós. O meu projeto chama-se Astrologia para o Despertar, porque eu procuro que a astrologia nos ajude a despertar para aquilo que nós somos. Então, a fazer alguma coisa onde eu dou mais técnica, mas onde eu tento trazer a técnica ao despertar da nossa consciência, será neste sentido. É a minha forma de trabalhar. E pronto, estes são quando os planetas vão estar retrógrados. Tenho aqui os meus contactos. Eu, entretanto, vou aqui abrir um espaço de perguntas, se houver. Podem guardar. É muito fácil, claudia@claudiamachado.com, e-mail para agendamentos de consultas ou para pedir informações de alguma coisa. Podem me seguir no Instagram, que é onde eu vou partilhando sempre mais coisas. E tenho um canal de Telegram, mas pelo Instagram conseguem aceder, onde eu partilho também algumas coisas de astrologia. Partilho lá os e-books dos signos, todos os meses um e-book de cada signo. Lancei o e-book de Aquário há uma semana e pouco, e agora vou lançar o de Peixes no final deste mês. E o meu site. Eu vou interromper aqui o vídeo para voltar aqui a estar convosco. Ver se há aqui alguma questão. Olhem, espero que tenham gostado. A única coisa que preparei foi mesmo os slides e senti que como é que eu ia dizer, senti que tinha que deixar fluir, e até porque lá está, o pensamento nesta altura fica mais lento, e a ideia não era ser muito teórico, espero que não tenha sido cansativo e muito teórico, mas a ideia era mesmo ser assim, terem umas noções, porque acho que irmos aprendendo assim, mesmo ouvindo, vamos aprendendo os significados das coisas, e o meu convite é: observem na vossa vida. Agora isto vai ficar gravado no meu canal de YouTube e no Facebook, podem voltar a ver se forem precisos, se quiserem ver as datas e não sei o quê, andam para o final e vão ver. Mas, essencialmente, observarem o que é que vos acontece. Uma coisa que eu gosto muito de ter é o journaling, fazer o meu diário. E é tão interessante ver, um mês depois, um ano depois, é que eu começo a compreender o que é que me estava a acontecer naquela altura. Porque em perspectiva, quando nós nos distanciamos, é quando nós conseguimos compreender com mais clareza. Quando as coisas estão em cima de nós, é muito difícil ver com clareza. Então, observarmos é aprender. A gente aprende astrologia quando observamos na prática o que é que está a acontecer. É assim que se aprende astrologia, é observar. Há 7 anos atrás, ou há 6, quando eu comecei a dar consultas, eu comecei a dar consultas porque um professor meu de astrologia me disse: ó Cláudia, tu já fizeste não sei quantos milhares de cursos, entre aspas, né? Tens horas de estudo e estás sempre a achar que queres mais porque não és capaz de dar consultas. E eu sentia muito insegura para começar. Quem era eu para começar a aconselhar pessoas ou a ver mapas, mesmo com muitos cursos que eu já tinha? Achava sempre que precisava de mais um. E ele disse-me: tu só vais aprender astrologia quando começares a praticar. Portanto, tudo aquilo que tu tens na tua cabeça não faz sentido nenhum se tu não meteres na prática. Aí ele disse-me aquilo, eu naquele dia vim para casa e ok, vou fazer. Então peguei no meu telemóvel e mandei para toda a minha lista a dizer que ia começar a dar consultas e que tinha um valor X para as primeiras 50, e eu esgotei essas 50 vagas em 2 dias. Todas as pessoas que quiseram responderam e marcaram consultas para eu começar a testar. E foi assim que eu comecei. Pronto, depois fiz um processo de transição do meu trabalho antigo para este, mas já foi passados 2 anos, não foi logo. Mas eu percebi, eu só aprendi astrologia quando eu comecei a fazer sessões
e também, já era uma forma de aprender, quando eu observava na minha vida, porque eu tinha um bocado de dificuldade em olhar o meu mapa, eu não gostava de ver no meu mapa as coisas, não sei porquê, tinha algum receio, não gostava de ver, mas agora não, é diferente. Faz-me sentido perceber o que é que está a acontecer comigo para eu depois, mais tarde, ser estudo. É como se eu fosse investigadora de mim própria, não é? Então, investigar o que é que aquilo simbolizou. E investigo de certa forma com as pessoas que vêm ter comigo, não é? Porque as pessoas vão-me contando e quando voltam um ano depois é que eu começo a perceber os efeitos daquilo na pessoa. Quando a pessoa vem a primeira vez e eu não conheço e nós abordamos o mapa, há todo um mundo que se abre. Quando a pessoa regressa, passado um tempo, é quando eu começo a perceber que impacto é que aquilo tem para a pessoa. E é diferente, nós vivemos as coisas de forma diferente mesmo. E nenhum é errado mesmo. Obrigada. Desculpem. Alguém tem alguma questão? Podem colocar no chat. Se alguém quiser falar, digam-me no chat que eu ligo os micros, porque eu desliguei aqui a opção de vocês ligarem os vossos microfones, para ser mais fácil para a gravação. Mas eu posso tirar essa opção, esperem lá. Se alguém quiser partilhar alguma coisa, se alguém quiser renomear, como é que é isto? Podem ativar os vossos sons que eu já tenho aqui. Obrigada por estarem aqui. Afinal foi 2 horas, quer dizer, não chegou a ser 2 horas porque eu demorei bastante tempo a conseguir entrar. Só começámos lá para as 10h30, na verdade. Portanto, foi assim 1h30. Assim, um domingo de manhã. Agora temos que voltar para as nossas vidas. Como saber o planeta mais forte? Olha, isto é uma pergunta para 1 milhão. Tem que se estudar astrologia. Há várias técnicas para perceber astrologicamente como é o planeta mais forte no nosso mapa. É complexo, não consigo explicar aqui, mas basicamente ver o regente do ascendente, ver o planeta que rege, tem que se aprender astrologia, ver o planeta que rege todo o mapa, ou seja, qual é o planeta a que os outros planetas respondem. Geralmente esse planeta é o mais forte. No meu caso, eu falei que era Plutão, porque todos os meus planetas respondem a Plutão, por exemplo. Ou seja, todos os meus planetas de alguma forma estão ligados a Plutão, então ele torna-se o rei da festa. Mas isto tem que se ver no mapa, ok? Quem faz sessões comigo, às vezes, eu vejo sempre estas coisas, nem sempre eu digo nas consultas, olha, o teu planeta mais forte é Marte, nem sempre digo isto assim de forma clara. Mas eu, quando analiso, eu digo isso na minha mensagem, na mensagem que eu passo. Mas podem perguntar. Ver, por exemplo, o planeta que está mais alto, ver o planeta que está mais perto dos ângulos, também pode ser o mais forte. Tem que se analisar, tem que se perceber a energia da pessoa. Cada pessoa tem uma energia diferente e tem mesmo que se ver essa energia. O que é que o planeta mais forte tem? É o planeta que muitas vezes puxa a nossa energia para ser vivida. Não é? Se eu for uma lua, então tem ali o lado do cuidado, da nutrição, é esse lado que puxa todos os outros, não é? Ter um Marte, quer dizer que eu sou uma pessoa muito ativa, é a ação que vai mover todo o meu mapa. Então é isso que nos ajuda a perceber o planeta. Ou seja, saber o planeta mais forte ajuda-nos a perceber os caminhos de saída do nosso mapa, a resposta que podemos dar a cada momento na nossa vida. Eu, como Plutão, eu sei que ciclicamente é morte e transformação, é para largar tudo. Eu já mudei de vida, quem me vai acompanhando, eu já mudei de vida várias vezes, de vida e de casa, de cidade já mudei 3 vezes, e então eu sinto que de vez em quando tenho que largar tudo e começar tudo novo, e ciclicamente isso acontece na minha vida. Era muito mais difícil no passado, que era muito doloroso, e hoje em dia encaro isso como bora lá, mais uma volta na montanha russa, bora lá conhecer novos caminhos, são formas, não é? Mas já sei que isso vai-me acontecer a vida toda, é Plutão, é Plutão. Obrigada, beijinhos a todos, boa semana, bom Mercúrio retrógrado. Olha, vou deixar aqui um desafio, se por acaso era giro arranjar aqui uma maneira qualquer, se calhar vou pôr no Instagram e no Facebook, vou pensar nisto, mas um post que eu vou partilhar, se calhar ou um story, mas para vocês poderem ir lá pondo os vossos, se quiserem daqui a uma semana ou 2, irem lá depois, eu vou fazer isso, no final do Mercúrio retrógrado vou partilhar um post. Agora deu-me esta ideia, olha, estão a ver ideias que surgem com o Mercúrio retrógrado. Vou partilhar um post para nós escrevermos como é que foi para nós, assim numa frase, como é que foi viver esta fase. Agora fiquem nessa observação e vejam o que é que estão a rever nas vossas vidas e o que é que precisam de realinhar nestes tempos, tá? E cuidem-se e possamos também ser mais tolerantes uns com os outros. Mais amor é preciso mesmo, mesmo, mesmo no mundo, mesmo. Beijinho grande. Obrigada.